que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. No oferecimento Apenas Produções, estamos começando mais um Vamos que Vamos podcast. Boa noite, família! Já tá com saudades? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas a gente vai batalhar para que a gente possa voltar numa segunda temporada tão emocionante, divertida, inteligente quanto essa que apresentamos, A Voz. A Voz, E isso é um trocadilho, hein? Apresentamos a Voz ao vivo e A Voz. Pelo amor de Deus. Também, cara. funciona. E aí, Ana Preta, como que você está? Eu estou bem, né? A gente ficou aí 3 meses no ar com essa primeira temporada. Aprendi muito. E você? Também aprendi bastante. É bom a gente lidar com esse tipo de parafernália tecnológica para a gente transmitir áudio, vídeo e saber lidar com as câmeras. A gente sempre aprende um pouco mais. Isso é bom, ainda mais para nós, que não fizemos aí faculdade de telejornal, sei lá como que se fala isso. Comunicação. De comunicação. E a gente tá se virando como a gente pode. Oportunidade. A gente tendo oportunidade, a gente desenvolve. Mas fizemos a faculdade da vida. Isso serve para todos vocês. A faculdade da vida. E para mas todas não deixem de estudar. Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive tivemos, não misturem as coisas. Inclusive nós tivemos aqui muitas pessoas e falamos muito sobre educação. Em vários episódios. Sem dúvida. Mas isso aqui não é uma despedida, isso aqui é só um até logo. E vamos falar dos nossos apoiadores, porque sem eles seria impossível acontecer. Você, por favor. Eu quero começar pelo último apoiador que entrou no nosso projeto, que virou um dos nossos principais. O último não, o mais recente. O mais recente, Isso. que é a DN Burger. DN Burger chegando com a gente conheceu eles no meio do processo das gravações. Sim. E a gente foi super recebido lá no Restaurante 1. Depois do Restaurante 1 já foi para o Restaurante 2, que o Restaurante 2 é muito mais perto da gente, inclusive lá na Patriarca, com alimentação. Então eles estão enviando pra gente podcast, pros convidados, pros nossos shows. O microfone para esse lado. Pros nossos shows também. Então assim, DN Burger conheçam, não é porque eles estão apoiando a gente que a gente tá aqui, conheço. É muito bom. Pra quem gosta de lanche artesanal, é gostoso. É muito simples. Não tá acreditando? Vai lá conhecer. Aí depois você... mas eu acho que eles acreditam na gente. Entendeu? É isso. Aí fica nervoso. E aí a gente também nós não teríamos como fazer esse podcast sem a Philips. Sim. Eles chegaram aqui com a TV. Philips áudio e vídeo. Mandaram os brindes para os nossos convidados, que foram muitos fones de qualidade, vários modelos. Muito obrigado. Philips. A Ari, todo mundo aí da Philips, da TPV. Sem vocês ficaria muito mais difícil a gente fazer, com certeza. Temos também a Chronic. Chronic, que tá sempre com a gente, nos vestindo. Você, inclusive, tá todo de Chronic, né? Mostra aí seu look ali pra sua câmera. Chronic. Mostra só a parte de cima, porque eu acho que a parte de baixo não tá combinando, né? Mas aí já falei, já. Já falou. Mas combina com tênis, se vocês não viram o meu tênis. É verdade. Mas Chronic 420 tá com a gente desde sempre, também presenteando nossos convidados. João, Caio, muito obrigado. O Bruno mandou vídeo também, das gravações. Legal. É isso. Também o nosso apoiador também, não deixa de ser Estúdio Pra Live. Prático, rápido, objetivo. A gente tava aí há alguns anos já querendo fazer. Esse podcast já era pra ter saído desde 2021. Na cabeça do Taíde, no bom sentido da cabeça do Taíde, já era pra ter saído bem antes. Antes de existir a palavra podcast, inclusive. Obrigado. Mas aí não conseguimos viabilizar por N motivos, né? Porque ele é um homem multimídia, quer fazer tudo. A gente tem que ali peneirar o que dá pra fazer. Só que esse ano tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Inclusive podcast, né? Inclusive, falamos isso no episódio passado. Quero repetir. Estou muito feliz com os resultados do filme O Homem Cordial. Obrigado aí. O Homem Cordial. Estão comparecendo. Estreou no dia 11 de maio, O Homem Cordial. Taíde faz o Best, aqui o Best. Tá escrito 11 de maio, que foi quando estreou. Mas tá rolando ainda, gente, assistam. Diretor Iberê Carvalho, Maíra Carvalho, toda a equipe de produção, Pablo Baião, até rimou, né não? É isso. Ela não gosta que eu faça risada, ela já faz aquela cara. Não, é porque eu acho que ele machuca um pouco as pregas vocais dele, mas isso aí é uma coisa minha, gente. Ah, entendi. Né?
Que mais que temos? Não, acho que era isso Eu mesmo. acho que de apoiadores foram esses. No processo a gente teve a Puma, mas aí depois a gente não teve mais. Mas obrigado também. Sim, a gente tem que agradecer porque nos apoiaram até o momento que deu para apoiar. Para apoiar, e é isso. Estamos aqui, agora vamos... Seguir. Esse episódio é dos melhores momentos, porque assim, tivemos muitos melhores momentos, muitos. Muitos convidados, a gente teve no total, fora esse, 11, só que contabilizado mesmo 10, porque a gente teve o episódio 00. Vamos começar a falar sobre ele, inclusive, episódio 00, que estávamos eu e você, e a gente teve uma grata surpresa da nossa equipe, que compareceu aqui. Começamos com o DJ Max nos beats, que aí a Gorete também teve uma participação especial. Sim. Foi muito legal. Confiram algumas imagens. Uma salva de palma pra ele, E é porque com ele Z, viu, merece. gente? Não é com S, não. Não, gente, tem que bater palma quando ele vem. Aê! Mas aí, muito bem, parabéns. E aí, Max? E aí, da hora. Tá tudo bom, mano? Tranquilo, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigado por estar passando aqui para dar esse abraço na gente. Você sabe que não é fácil, né? Pô, eu que agradeço o convite. A gente tirou ele da correria dele. E ele veio aqui. Eu acho que sua câmera é aquela ali, viu? Ó. Eu sei que é difícil não parar de olhar pra gente, mas você pode olhar ali também. Ah, beleza, beleza. Aí o cara, você fala assim, pô, o Max nos vídeos é um cara que é falado por aí, mas por que será? Bom, simplesmente porque ele faz ótimas batidas, é um beatmaker de primeira, tem sensibilidade musical, já trabalhou com grandes nomes no mercado e agora nada mais nada menos também trabalha lá na cova de sucessos, cova que eu falo, cova dos leões, cova dos animais, de sucesso, o Condzilla. Pô, da hora. Não é isso? Isso. Eu tô lá, já vai fazer 3 meses, né? Entrei em janeiro. E, tipo, tô bem feliz. A galera recebeu bem lá. E, tipo, os artistas estão gostando também, tá rolando um entrosamento legal. E tenho feito bastante sons lá. E, tipo, é da hora porque a gente faz o que gosta, né? Eu saio de um estúdio pra ir pra outro. E aí você Ele aprende tem o mais, né? estúdio dele, ele vai prestar serviços com o Conde e ainda trabalha com um monte de gente, né? Igual, inclusive, com a gente. Isso, e tipo, é da hora. E eu tô fazendo esse trabalho lá e faço o meu também, né? Isso foi legal porque, tipo, deu mais, tipo assim, incentivo para eu fazer o meu trabalho com a Max Tape, né? E então tá sendo bem legal. Então, tipo assim, a minha mente já tá pensando lá na frente. É muito louco, porque quando a gente eu e o Max, pelo menos quando a gente se tromba, a primeira frase que eu falo pra ele é o seguinte: vai me mostrar base? Sim, então me mostre base que não tenha dono. Porque ele tinha a mania de mostrar as melhores. Aí fala, pô, essa eu gostei, mas você já tem dono. Pô, essa aqui também é legal, mas essa já tem dono. Então eu já falo pra ele, ó, não me mostre nada que já tenha dono. E ele aprendeu. Porque eu chego lá, eu tenho essa prioridade, né? Você tá ligado? Oi, Depende, né? Olha, dei pra pontuar, esqueci. Pra pontuar, não, eu acho que assim, né, tudo tem uma questão de hierarquia aí, né? Dos amigos, aquela coisa. Mas também, a gente nunca briga por conta disso. Não, mas é que assim, o lance dos beats é que sempre tem aqueles beats que é o showdown, né? Tipo, eu falo assim, isso aqui vai pro meu projeto, tá ligado? Mas é que assim, eu faço muito. Tipo assim, eu sou por época. Tem época que eu faço bastante instrumental, até época que eu não faço nada. Às vezes eu fico 1, 2 semanas, às vezes, sem entrar no estúdio. Assim, quando era só no Max Tape lá em casa. Aí quando eu venho bate uma inspiração, faço vários e tal, aí já separo algumas coisas. Mas é que assim, na real também, eu tenho muita coisa lá guardada, mano. né? Nossa, eu acho que eu tenho mais de 1000 Solta os beats. beats. Mas eu acho que você tinha que fazer aquele bagulho lá que você falou de cantar, mano. Você tem umas músicas boas lá Ah, cantando. verdade, não é meu forte, gente. Ele não. não é só produtor. Não é meu Ele também forte, manda não. voz. Olha, você tá aprendendo a pontuar, hein? Aprendendo a apontar. Aí, mano, tá saindo fora desse bagulho aí, moro? O homem das vírgulas aprendeu a pontuar. Ele mas- também tem músicas que ele canta. Só que ele ainda não soltou. É que assim, às vezes eu fico lá na madrugada, tal, pesquisando, tal, bate inspiração, aí eu escrevo. Só que, gente, acho que, sei lá, ser MC não é meu forte. Eu acho que Não, você é um mas artista e artista faz arte. E você não Se precisa uma ser hora um você MC. quiser, Você pode atuar como MC pra colocar adiante os seus trabalhos, cara. Sim, mas é que assim, é que quando pensa assim em lançar algo vocal, eu acho que tem que, tipo assim, eu nunca lancei nada por conta de planejamento mesmo, sabe? Porque eu acabo fazendo muitas coisas. Então, eu acabo produzindo artistas de fora, aí agora estou fazendo meu trabalho que é da Max Tape,
Aí se eu cantar também, né? Aí uma Se coisa cantar, mais. também cantou. Aí trabalho como DJ nas festas, trabalho como DJ com artistas. Então, assim, acaba sendo muita coisa. Eu acho que, assim, tem que... Tipo assim, Focar. pensando em prioridade, focar, eu acho que pra cantar, eu acho que não é o momento. Mas, assim, eu gosto de criar. Acho que eu vou até soltar nas plataformas. Tem bastante coisa lá e tal, acho mas... que você mostrou coisas muito boas, que você não valeu. tem necessariamente que desistir da ideia, até porque é diferente para nós outros brasileiros. Sei lá, eu tenho isso comigo. Todo MC fala que não gosta da própria voz, né? Eu acho que eu tô nesse... Eu adoro. Não é que eu não gosto. Eu sei essa indireta aí, eu entendi essa indireta. Não, é porque eles falam. Eu sou leonina, né? Não é que eu não gosto, é que eu sou acanhado demais. Então, se eu vou mostrar uma música nova pra alguém, eu saio. Deixo a música rolando e saio fora. Se vai rolar uma entrevista minha, qualquer coisa na TV, eu deixo as pessoas assistirem primeiro pra me dizerem o resultado, fazer seus comentários pra depois eu assistir. É uma coisa minha mesmo. Não, mas assim, eu sei lá, eu tenho essa coisa com a minha voz, sabe? Eu ouço, Não, mas sua voz é boa. Obrigado, agora já dá um incentivo. Acredita. Acredita, como diz o Magu. Acredita que é nós. Até porque a senhorita Max nos tapes, a senhorita Gorete, ela trabalha com a voz também. Sim. Chega aí, Gorete, vem aqui. Vem dar um oi, Gorete, aqui pra gente. Porque a o nosso... senhora Max nos beats, dona Gorete, está aqui, senhorita Gorete. E ela canta, gente, tem uma ótima voz. E aí, Gorete? Olá! Não, aqui, aparece aí, senta aí. Aquela câmera. Senta aí, Go. Senta aí. Foi pega de surpresa. Vocês não viram. Né? Agora aqui, Sit down. Olha aqui nessa canta. Essa aqui, né? Essa aqui. aí. A pessoa tava ali nos bastidores, fazendo bastidores, não sabia que ia aparecer, Mas, né, gente, olha um bastidor desse. Um bastidor desse não pode ficar no bastidor, né, minha gente? Aqui é plural mesmo, é bastidores. Bastidores plural. desse, né, gente? Gorete canta também. E a Gorete, como profissão, é locutora. Faz uma voz de locutora aí pra gente. Faz uma vinheta aí. Aquela palhinha. Gente, Olha lá, pra você. Aqui. sou locutora publicitária, né? Então vamos lá, né? Quem sabe faz ao vivo. Fala qualquer coisa, eu já tô preparado pra aplaudir. Com vocês, está no ar, podcast. Vamos que vamos. Não, vai, Vamos que vamos. Vamos que vamos. É o costume. Com vocês. Opa, respira. Tá. Está no ar o podcast. Vamos que vamos. Aí sim, quem tem registrado. Gorete tem tudo, minha gente. Eu me lembro que a gente só tinha 2 plataformas pra pôr no pé. E saía pros bailes. Agora é plataforma pra todo lado, irmão. Boa. É verdade, Então, mano. eu acho Da que hora. assim, é importante lançar. E eu queria fazer uma pergunta pra você. Qual é o seu relacionamento com as plataformas digitais e o que você acha disso? Olha, eu até comento isso bastante com os artistas. Quando eles vão começar a produzir, eu sempre falo assim, mas qual é o plano? Você vai lançar uma música ou você vai... Como que vai ser a continuação desse projeto? Porque se for pra lançar uma música e lançar outra daqui 4 meses, você só vai perder dinheiro. Tá ligado? Eu nem pego o trabalho assim mais, porque não compensa. Tipo assim, eu gasto tempo, o artista gasta tempo, né? E tipo, eu sei que ele não vai ficar feliz com o resultado, porque o resultado mesmo tá na consistência. E a gente sabe que às vezes, por mais que a gente faça uma música que seja boa tal, se a gente lançar ela e sumir, já era. Exatamente. Né? E hoje nós estamos num ritmo que, se puder Você lançar... gosta desse ritmo? Eu gosto, porque estamos sempre criando, né? A gente não para, a gente, sempre uma batida nova, uma letra e tal. Eu sempre costumo falar pros artistas, se eu já tenho a voz, não tem por que segurar o som. É pegar a voz, já mixar, masterizar e lançar, né? Então, é até um conselho que eu dou pros artistas. Quando for começar, vou começar um projeto, pensa que você tem que, no mínimo, lançar uma no mês, no mínimo. Né? E as plataformas estão aí para ajudar. O acesso é muito bom, né? E quem sabe trabalhar com a plataforma vai bem. E na sequência tivemos... Nós tivemos aqui a nossa parceira também, Débora Crespo. Confiram. Se liga aí. Além de falar de amores alheios, vamos falar do amor próprio. É o único que eu tô tendo. Então Como está agora
a Débora Crespo, não estou falando da Mareca, mas a Débora Crespo, como está com o seu amor próprio. Eu estou perguntando isso porque eu quero fazer um comentário depois. Com o meu amor próprio, eu tô num grande processo de reencontro. Acho que o reencontro é a palavra que melhor me define nesse momento, pelo sentido de reconexão. Acho que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que várias coisas vão crescendo dentro da gente, as necessidades, a gente precisa se adaptar aos ambientes, a gente precisa se adaptar adaptar o que a gente quer, o que a gente pode. Isso é uma parte muito natural do processo. Mas eu acredito que no momento que eu estou, a minha reconexão comigo, com a minha essência, é o mais necessário. Porque eu vejo tantas pessoas querendo ser, querendo estar e se perdendo nesse processo, virando um monte de cosplay de si mesmas, que eu vou te falar, tem uma frase que a Ana me ensinou alguns anos atrás e que é uma frase que eu levo muito pra mim: eu não posso perder pra mim mesma. Eu tenho que levar isso pra mim. Então, todo mundo já existe. Já tem um monte de gente aí. Só que a Débora Crespo só tem chance de ser uma vez a Débora Crespo. Então, eu quero ser a melhor Débora Crespo possível. Então, isso exige muita coisa. Isso exige uma renúncia, isso exige um estudo, isso exige uma busca, isso exige uma disciplina. E isso tem um preço. Olha, eu fiz essa pergunta porque quem conhece a Débora Crespo conhece também alguns e seus problemas. E quando você passou por aquele problema todo, né? Que você Sim. ficou confinada num lugar e que você teve que se recuperar, e ficou nítido para mim, posso estar errado, mas ficou nítido para mim que o que te atrapalhava mais eram pessoas que estavam próximas e que precisavam estar longe, entendeu? E pessoas que estavam longe de você e que precisavam estar próximas. Então, acho que você estava muito munida de pessoas que não mereciam ali a sua atenção e a sua amizade, enquanto pessoas que mereciam essa amizade e essa presença sua estavam longe de você. E você sabe que pessoas negativas, elas sugam a sua positividade, né? Sim, total. Eu concordo com você, só que eu tenho uma visão assim, eu li um livro recentemente, que é um livro que eu gosto muito, e eu li quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, que é O Alquimista, do Paulo Coelho. Gosto muito desse livro. E nesse livro ele faz muito paralelo entre a cultura cristã e a cultura muçulmana. E aí existe um provérbio muçulmano que diz: as coisas são exatamente como deveriam ser. Não existe o si. O si, ele não existe. Então, eu acredito que tudo foi como deveria ser. Eu aprendi uma lição que o meu espírito deveria aprender. E tudo foi fruto das escolhas que eu tive. Sabe? Eu sempre fui uma pessoa que teve muita dificuldade de dizer não. Eu sou uma pessoa muito permissiva. Eu sou uma pessoa que... Talvez, eu não sei se é porque eu sou uma filha única, mas... Às vezes eu acho que não, acho que por eu ser muito independente, às vezes eu acho que eu não tenho medo de ficar sozinha, mas o medo de estar só, o medo da solidão é uma coisa inerente do ser humano, porque a gente foi feito para crescer em sociedade. E eu acho que às vezes o medo de colocar limites é uma coisa que me atrapalhou e me atrapalha ainda em muito menor escala do que nessa época. Só que houve uma necessidade que foi de dentro para fora. E aí que entra a coisa mais pura e genuína. Tudo que vem de dentro para fora é verdadeiro. O que vem de fora para dentro é cilada. Não adianta você querer encenar para as pessoas. Houve uma necessidade de... A vida basicamente fez comigo assim: ou você se prioriza ou você acaba. Mas às vezes o que está de dentro para fora, às vezes só está na nossa cabeça também. Isso é importante frisar. Um exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes a gente vai ter uma situação. Hoje eu tenho uma entrevista de emprego, hoje eu tenho uma proposta de trabalho, ou eu tenho uma reunião importante. Eu vou me preparar e vou pensar, imaginar como poderia ser.
Acho que todo mundo já passou por isso. Aí você chega lá, ou é algo bom ou é algo ruim. Ou é algo que você nunca imaginou que seria, mas aí a gente já imaginou. A gente já foi pronto imaginando, ó, vai ser desse jeito. Pode ser que seja para bom, para ruim, ou do jeito que a gente imaginou. Mas e se não é do jeito que a gente imaginou? Então, às vezes, a gente imagina e coloca na nossa cabeça coisas que só existem na nossa cabeça. Então, se a gente tira de dentro para fora, não quer dizer que só esse sentimento seja o bom. Porque, às vezes, você está tirando de dentro para fora achando que você sabe o que tem dentro. Mas, às vezes, o outro também consegue enxergar o que ele está vendo de fora e você não consegue ver. Porque você colocou aquilo na sua cabeça e vai no automático. Consegue entender? Sim, sim. É a questão do ponto de vista. Quando você está numa situação muito conflituosa, a maior vantagem que a gente tem da vida em sociedade é justamente isso, que é o que traz o crescimento. Você tem uma situação que na sua cabeça é X. Aí eu chego e falo, Ana, olha, estou vivendo tal situação. Você já teve uma vivência parecida ou não, mas você não está envolvido emocionalmente da forma que eu estou. Com certeza. Então, você vai ter um prisma muito mais isento. E é aí que entra. Só que quando se tratam de questões emocionais e questões de identidade é que entra o grande conflito. Por quê? A gente evolui sozinho. A gente aprende sozinho. Mas a gente expande como sociedade. Uhum. Tanto que a gente só consegue se manter como uma estrutura se a gente vai em bando. Sim. Sabe? Isso vai pra tudo. Isso daí é uma questão evolutiva. Só que o que acontece? A gente a questão da velocidade da informação, as necessidades que a gente tem, elas vão mudando tão rapidamente que pra gente perder a nossa identidade e a gente virar mais do mesmo, é 2P. Com certeza. Então, Isso mas- é 2P? Então, mas isso, essas coisas que você passou, Sim. isso te serviu para chamar a atenção do que você necessitava. Porque às vezes a gente pensa que não precisa de certa coisa até o momento que a gente precisa realmente, né? Às vezes a gente Total. a gente pode pensar assim, não, eu não vou fazer isso aqui agora porque agora eu não estou precisando. Mas talvez se você tivesse feito ali, você não precisaria no momento crucial. Eu acho o ponto, né? Eu acho que você precisa. outro ponto. Já que a gente está falando sobre isso, eu posso ser um pouco mais abrangente para as pessoas entenderem, porque eu acho que está meio confuso. O que acontece é o pode seguinte. Acontece é o seguinte, É um gente. A podcast. Débora. Dizem que a doença do século é a depressão. A Débora, ela passou por um momento de depressão e decidiu, por vontade própria, de se internar. Ela se internou, né, devido a várias crises que ela teve no meio do caminho, diversas, crises que poderia até ter tirado a vida dela. Ela decidiu, por livre e espontânea vontade, de se internar. No lugar que ela ficou... você quer falar o nome do lugar, inclusive? Sim, eu quero. Inclusive, eu quero aqui fazer o meu agradecimento formal a essa instituição, apesar de ter sido devidamente paga pelo meu convênio, mas eu fui muito bem tratada, eu tive profissionais ótimos, eu tive colegas de tratamento ótimos, que foi o Hospital Bezerra de Menezes, em São Bernardo do Campo. Porque, assim, a pessoa, quando ela entra num episódio depressivo grave, eu vou te falar uma coisa. É muito 880. Não existe meio do caminho. Não existe. Ou você vai e você se enterra, ou você se levanta. E eu fui uma das pessoas que conseguiu se levantar. E eu uso muito os ambientes de fala para falar sobre essa questão de saúde mental. Sabe por quê? Primeiro, porque eu tenho um histórico familiar muito complicado. Isso já vem de gerações, sabe? Eu fiz uma testagem genética onde fala que dificilmente eu passaria pela vida adulta sem ter um episódio de depressão grave. 2, tem a questão de raça. O racismo estrutural, ele leva a gente para algumas patologias que são ignoradas e não deveriam. Não deveriam de forma nenhuma. Sabe, imaginar que pessoas pretas, elas têm muito mais propensão a problemas de hipertensão. Por que tudo isso acontece? A gente vive num país onde o racismo é negado
de todas as formas, mas ele é vivido de todas as formas. Aí você fica com aquilo, você tem que assimilar aquilo dentro de você. Você acha que aquilo não vai passar de geração para geração de formas diferentes? Isso tudo que a gente somatiza no nosso corpo vira doença. Às vezes pode não se manifestar em você, mas vai se manifestar no seu filho, no seu neto. Sabe? Concordo. Tudo isso acontece. Então, a gente precisa verbalizar. Eu sei que, apesar de ter sido uma coisa muito brusca, eu fui uma pessoa que eu trouxe isso para a pauta da convivência da minha família. Eu fiz os meus pais terem vontade de falar sobre saúde deles, sobre eles terem interesse de buscar melhoria de saúde para eles. E eu quero levar isso para você que está ouvindo o Vamos Que Vamos podcast. Você preto, você amarelo, porque também a raça amarela, falando em padrão de raça, também tem muita propensão a doenças cardíacas, sabe? Justamente porque eles têm aquela cultura de ser workaholic. Quando a gente fala de Ásia, a gente fala daquele pessoal trabalhando 16, 18 horas por dia. Gente, vamos se cuidar de verdade. Dentro das nossas possibilidades, a gente está numa sociedade capitalista que a gente tem que trabalhar, pagar conta. Mas a gente também tem que viver. Então, e aí só para fazer um adendo disso que você falou, para mim, depois que você foi, se internou, ficou internado quase um mês, né? Foram 26 dias. Você conseguiu enxergar coisas que, por exemplo, eu já enxergava e outras pessoas que estavam na sua vida também. Tipo, não, Débora, não é isso. Mas você precisava estar lá, naquele momento, para se tratar e foi bom. Né? Muitas pessoas ao meu redor falavam assim, nossa, não, será que ela está num bom lugar? Aí a gente foi pesquisar e tudo, deu tudo certo. Você é a única pessoa que eu conheci que foi de maneira voluntária, não foi de maneira involuntária, e fez bem para você. Só que uma outra coisa que eu queria te dizer, que é o seguinte, e também para todo mundo que está assistindo aqui, a Débora Crespo, gente, ela é uma ótima cantora, ela é uma ótima compositora. Inclusive, essa história da pasta aí da Gorete, eu achei que foi você, hein? Sim, fui eu. Eu mesma. Olha, tá vendo? Eu mesma. A amizade é um bagulho muito doido. Ela é cantora, ela é compositora, ela é uma ótima pessoa, ela é uma amiga fiel. Ela também é uma pessoa confiável, porque hoje em dia, né, às vezes no currículo você tem que colocar assim no currículo da pessoa. Sou honesto, que não deveria, né? Mas, enfim, é difícil achar honestidade hoje em dia. E você só não pode esquecer disso, porque outro dia eu vi uma entrevista da Rihanna, até me arrepiei agora. Perguntaram assim pra ela assim, nossa, mas você se sente a Rihanna todos os dias poderosa e maravilhosa e foda? Ela falou, não. Aí a mulher falou assim, ficou até... A repórter ficou tipo uns 2 segundos assim. Ela falou, tá, mas e nesses dias que você não se sente assim? Ela falou, eu finjo. Então, assim, ela tá sendo mentirosa? Não, ela só tem dias bons e ruins. Aqueles dias que ela não tá bem, ela finge que ela é o que ela já é. Então, eu penso que, assim, pensamentos bons e ruins, eles vêm e vão. Exato. Toda hora, a todo momento. E eles crescem conforme a gente nutre eles. Exatamente. Então, toda vez que você tiver pensamentos ruins, sempre pensa no que você é, de fato. E o que você é, de fato, é uma pessoa maravilhosa. O seu CPF é bom e o seu CNPJ também. Eu costumo dizer que o CPF, às vezes, é podre e o CNPJ, que é o artista, é o artista. Tem artista que, que não dá. Ô, Ana, deixa eu falar uma coisa. Entendeu? Pessoas, qual que é a minha câmera? É essa aqui? Aquela ali, ó. Câmera, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu usei essa coisa do CPF do CNPJ pra chavecar um bofe. E ele adorou essa coisa. Eu só queria falar isso. Eu ia mandar aplausos, nem vou mandar aplausos agora. Ele ficou em choque. Ele falou, como assim? Como assim esse rolê de CPF do CNPJ? Eu adorei. Então, e assim... Esse daqui é coisa da Ana Preta, viu? Eu só queria frisar isso pra você. Toda vez que você esquecer disso, lembra de fingir o que é. Porque o que é, o que é. E aí, se a gente não esquece, a gente vai. Às vezes, as pessoas tomam isso como arrogância. Tem muitas pessoas que me olham pra mim e falam, nossa, Ana é insuportável. Mas não é, gente. Eu simplesmente sei quem eu sou, sei pra onde eu quero ir e como eu quero chegar lá. Entendeu? Às vezes, no meio do caminho, não vai do jeito que a gente quer, mas é isso, né, baby? Me diz agora como é que você está. O que temos de lançamentos também? Bem? Não, deixa eu só... Partindo dessa pergunta para o trabalho musical. Você está bem agora? Está recuperada? Como é que tá? Eu vou te falar, questão de saúde mental é um trabalho constante.
A pessoa que... Eu vou te falar uma coisa que talvez seja um pouco polêmica. Não existe pessoa curada de depressão. Existe uma pessoa se curando de depressão, porque a cura da depressão é uma coisa constante e vai até o final da vida. Convivendo com ela, né? Exatamente. Tem dia que você ganha e tem dia que você perde. E nos dias que você perde, é aquela coisa, não é você ser derrotado. Briguei com você, você ganhou hoje, mas amanhã você se prepara que amanhã eu tô levantando mais forte do que hoje, viu? É exatamente sobre isso. Tá exatamente Isso sobre é muito isso. bom pontuar, porque é aquilo que eu falei no início, é a doença do século. Ou seja, não só você teve esse problema, outras pessoas também. Não, e outra coisa, vamos lá, vamos desmistificar algumas coisas. Não é falta de Deus, não é falta de pia, não é falta de tanque de roupa. Sabe qual é o nome disso? É química cerebral. Isso daqui é biológico. A depressão, ela tem uma lógica biológica para ela acontecer. O nosso cérebro, ele é movido ao quê? Pulsos elétricos. Ele deixa de promover determinados choques, que deixam de promover determinadas toxinas, e a partir daí você fica triste. E aí existe um negócio chamado, graças a Deus, psiquiatria e tratamento. Você não tem que ter você fez nenhum... todo o tratamento certinho também. Isso é importante frisar, né? Exatamente. Que você saiu, fez todo o tratamento. Cara, eu vou te falar, é porque eu fui religiosamente correta. Eu fiz um tratamento de 6 meses de choque. Mas eu fiz minha medicação nos horários certos, tudo certinho. E graças a Deus eu tô muito bem. Então você não tem que ter nenhum tipo de preconceito com medicação, com psiquiatria. Nem sempre você vai passar no psiquiatra, ele vai te passar um medicamento. Ele vai simplesmente acompanhar para ver se os seus sintomas eles são passíveis ou não de um tratamento medicamentoso ou não. Ele vai te indicar algum tipo de terapia. Ele pode passar um tratamento com psicólogo ou terapias alternativas, e todas elas são muitíssimo bem-vindas. Não tenha preconceito com isso. De verdade, não tenha. Mareca, é o seguinte, foi um momento de prestação de utilidade pública, muito bem, isso aí, porque tem muita gente que sofre, tem muita gente que sofre esse tipo de problema, mas por falta de atenção e por falta de apoio, acabam escondendo isso, o que piora a situação, né? Essa não é uma batalha que se trava apenas sozinho. E não poderia faltar os Espumatics, que também são carreira solo. Sim. Arnaldo Tifu. E Maloqueiro Anônimo. Se liga aí, foi muito legal. Quero presente já, de lado. Aí sim. Pra mim? De ladinho, pra nós. De vez em quando aparece aí você tá ligado, né? A benfeitoria aí da parte nossa. É raro, mas de vez em quando surge, né? Até a etiquetinha aqui. É raro igual o nosso som. Fumaça com elegância. Sim. Eu gosto muito do som de vocês e também do projeto. Sim, tá chegando aí um albão pra nós daqui a pouco. Sentiu o drama? Daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias tá chegando. Não, e a Espuma Grife, nós tem esse logotipo. Olha, que é espumância com elegância. Sim. Então, tipo... Espuma Grife, gente! Isso demais! Temos alguns slogans aí. Eu adoro coisas diferentes. Por favor. Coisas iguais, genéricas, eu não gosto, mas coisas diferentes. Espuma Grifes. Eu fiquei sabendo que vai ter uma Espuma Beer. Estamos trabalhando eu nesses quero essa todos. Espuma Beer. Vocês vão receber. Eu amo A cerveja. gente vai falar desse lançamento em breve, daqui a alguns minutos a gente vai anunciar aí pra vocês em primeira mão os lançamentos, tudo mais. Espuma Paper. Oi? Vai ter tudo isso? Espuma Paper. Vamos falar da Espuma Grife, que tá muito legal? Faz parte da Espuma Grife, pô. Com certeza. É Muito nóis, legal. Muito bonita. Eu tenho uma bombeta com esse símbolo aqui. Sim, sim. Tá ligado? Mas e aí, como é que é fazer música todo dia, velho? Que é incrível. Não dá tempo de ouvir as músicas novas de vocês, porque vocês lançam uma música nova agora, a gente tá ouvindo o bagulho, daqui a pouco, tem mais uma nova saindo aí. Caramba, é muita música que vocês lançam. Sabe qual que é o segredo? Eu acho que eu sei. Solo, solo, dupla. Ó, ponto entendeu? Ponto aí ele lança aqui, ele lança aqui, ele lança aqui, lança aqui, já lança dupla. Entendeu? Como que vai competir assim? Não dá pra competir. É que deixa eu, vou puxar o bonde então. É que a gente tem o privilégio de trabalhar com pessoas que estão sempre inspirando a gente. A gente tem muitas boas referências dentro de vários estilos musicais, mas principalmente aquelas referências que estão mais próximas da gente o tempo todo. Então, eu tenho o meu trabalho solo, no qual desenvolvo ali o meu estilo. Eu tenho uma influência mais puxada para o lado do rock,
Então, às vezes, eu jogo uns vocal mais podrão, mais pesado ali. Você tem a mãe na bateria, que outro dia você fez um vídeo também gosto de tocar bateria também. E toca bem, viu, gente? Eu gosto e tudo isso reflete dentro da minha música. Aí, esse projeto nasceu junto com o Arnaldo, a gente fazendo os trabalhos junto. A gente já tinha a pretensão de trabalhar junto já de antes. Aí a gente começou a trabalhar junto na equipe da Apenas, começamos a viajar. E o projeto foi amadurecendo, aí foi onde a gente criou o conceito visual, que foi esse logotipo e tal. Começamos a criar os conceitos musicais, desenvolver os temas e eu posso afirmar que foi fácil escrever o disco, porque a gente não precisou forçar nada, sabe? A gente só foi estabelecendo as temáticas e fomos desenvolvendo e foi uma parada que aconteceu muito natural, assim. Da hora. E os feats? Tivemos a honra de trabalhar com os melhores, né, cara? Fizeram confites para alguém? Fizemos. Temos eu falo dos feats, você fala dos produtores um pouco, certo, Eu Arnaldo? quero falar um pouco ainda mais da história, porque você contou na versão Speed Flow, irmão. Ele contou na versão Taíde e agora você vai cantar na versão Ana. Entendeu? Você vai pontuar. É isso que esse podcast é. Versão Taíde, versão Ana, por favor. Então vai. Como o Maloqueiro Anônimo ele já citou, nós temos trabalhos distintos, né? Eu venho de uma caminhada no rap desde 97. Foi quando eu comecei, soltei minha primeira rima, que foi na escola. Meu primeiro palco foi a mesa da professora, pá. E comecei a desenvolver o rap, colar nas posses, o movimento hip hop em Santo André. Tinha uma posse Negro Atividades, que tinha uma atuação bem forte. Inclusive, um dos primeiros shows que eu vi lá foi do Taíde, assim, um dos convidados para cantar no mês da Consciência Negra, que nós tínhamos uma proposta de entretenimento e ativismo cultural também. Então, teve essa formação. Porém, eu fui conhecer o Maloqueiro Anônimo em 2012, se eu não me engano, 2012. No projeto Kombi do Rap. Você já trabalhava com a gente, já? Já. Um pouquinho antes de eu começar a trabalhar com vocês. Acho que foi em 2011 isso daí, que eu conheci o Anônimo. E em 2012 eu comecei a trabalhar com a equipe Apenas Produções, que ainda estava, né, nascendo a produtora, mas Taíde já estava no corre, a Ana já estava junto com o Taíde. E aí a gente se conheceu nesse projeto, a Kombi do Rap, tava eu e minha companheira, a Aline, um salve pra Aline. Aline que está com a gente, hein, 24/48 no bagulho. Você falou da Aline? Comadre. Vem aqui, Aline. Firmeza. Vem aqui, Ela está na área. Vem a mim. Tem certos nomes que se você falar, eles vão acontecer, entendeu? A Me devolve a Aline. Não é aqui, do meu lado. A personificação dos nomes, gente. Isso daqui é a Aline. Olha naquela câmera ali. Maravicherry, ela ajuda, além de ajudar o Tifu, ela ajuda a gente também. A todos nós. A todos nós. A todos nós. Maravicherry é um vocabulário meu com minhas dançarinas. Maravicherry. Tá. E nós fomos num evento em São Caetano, no Heliópolis, no Singapura. Na divisa com São Caetano. A convite do Lil MR, que é um rapper lá de São Caetano. E ia estar lá o Maloqueiro Anônimo, Mandamentos, que é um outro grupo que ele faz parte também. E aí eu vi ele rimando, falei, pô, esse cara aí, mano, esse maluco é o rap. Um irmão gêmeos de rap. Eu conheci minha alma gêmea de rap. A gente começou a fazer freestyle ali, eu e ele, pá, meio disperso ali de tudo que tava acontecendo. Puf, aí começou a chover, velho. Bichão rimando, era uma Kombi o projeto e tal. Ele foi pra baixo do telefone público, né? Conhecido como Orelhão, né? O famoso Dombo de Vila. Puf, rimando lá debaixo do orelhão. Falei, mano, esse maluco aí é o rap real, hip hop real. Preciso fazer mais trampo com ele. Passou o tempo, a gente cola com uma rapaziada ali do Heliópolis, que é o selo que o Anônimo faz parte, que é o Strondo Beats, Avante Coletivo, que é fundador desse selo, um núcleo forte ali do Heliópolis. E eles convidaram a gente para fazer parte da mesma música, uma música de fim de ano. Chamada Celebrar Parte 2, onde participaram 8 MCs. Eu vim abrindo a música e o Tifu finalizando. Então, a gente está nas duas pontas da música com mais 6 MCs dentro de um som. E a música fala de,
passagem de fase, de um ano pro outro, daquela expectativa de sempre uma melhoria e tal. E foi o primeiro trabalho que a gente participou junto, né? Celebrai 2, tem um videoclipe no YouTube. Em 2014, vocês vão lá e acessam Celebrai 2, Avante Coletivo, Arnaldo Tifu, Jamais Ventura, tem o Gera de Awaize lá, tem o Bigode, tem uma banca lá, monstra lá com nós. E fizemos esse som em 2014, no final, e eu tava num processo de gravação do meu primeiro álbum, o Gênesis. Foi. E eu tinha uma faixa específica chamada Pancadão, onde a gente sampleou o Paul Mariah, que era um disco do meu finado pai, de orquestra, um maestro. Paul Moriá. Isso. Obrigado, mestre. Tá ligado, cara. E aí, esse disco era do meu pai, tinha esse vinil e eu procurando um sample, achei esse sample, sampleamos, eu e o Ivon Verini. E eu pensando, quem vou fazer pra esse som e tal. E aí eu convidei o Arnaldo Tifu. E ele veio e ele elevou o nível da rima. Eu costumo comparar, não tem comparação, mas eu costumo comparar a lírica e a técnica. Não tem comparação porque o que eu vou falar aqui não tem sentido, mas ao mesmo tempo tem todo sentido. O Arnaldo, ele fez o que o Black ele fez num Bom Lugar junto com o Sabotagem. Uhum. Tá ligado? Eu costumo comparar os flows e a lírica, o nível. O Black ele elevou o nível no Bom Lugar junto com o Sabotagem. Ele gosta, inclusive, de fazer as letras dele sempre falando palavras, não digo que são palavras difíceis, mas são palavras que não são usadas geralmente no nosso dia a dia. Ou seja, é uma pessoa que prima pelo trabalho que ele desenvolve. Isso é uma questão de educação. Né? Se você tem educação no seu trabalho, você não faz isso não, cara. Você vai fazer eu derramar lágrimas aqui na nova. Eu vou virar um meme na internet, cara. Pelo amor de Deus. Você é um meme ambulante. Aí você me quebra, cara. Seguinte, não, é verdade. Eu gosto das suas músicas, eu gosto da sua lírica. Eu quero do que você escreve. Vindo de você, meu mestre. Que, eu vou falar um bagulho aqui agora. Já que nós já tá aqui no podcast, aqui mesmo pra desenrolar mesmo. Na real mesmo, o bagulho. Vocês querem saber qual que é a fita mesmo? Tem uma música do Tifu chamada Rap Salva, na qual eu tenho o privilégio, a honra, a dádiva e a bênção de participar. Yeah. E eu falo que o bagulho salva mesmo, porque eu já disse pra você isso aí. Já faz outras ideias. O rap salvou a minha vida, porque eu andava com a par de marginal, sempre fui. Perdi meu pai com 10 anos de idade, sou filho único, minha mãe ia trabalhar, eu ficava sozinho, parei de estudar com 12 anos. Eu tinha tudo pra não estar aqui agora, cara. Só que chegou uma hora que o rap entrou na minha vida, eu comecei a ouvir as letras, o bagulho, comecei a entender, dar o valor pra minha coroa, entender que eu tinha um futuro, que o meu sonho era ter uma família que hoje eu tenho, então o meu sonho tá realizado. Então assim, cara, o disco Preste Atenção foi uma das paradas que me conduziu até aqui, que salvou a minha vida, que me formou como cidadão. Que te fez prestar atenção, literalmente, eu já te falei isso, né, meu nos irmão? bastidores, em off, assim. eu não canso de te falar, pra você saber, você ter certeza. Tanto o seu disco, quanto Racionais, quanto Possemente Zulu, quanto De Menos Crime, Consciência Humana, aí eu vou ficar aqui falando 10 horas dos caras, nós vai passar do limite ali do horário. Mas se eu for citar Câmbio Negro, vários bagulho que nós ouvia naquela época e que formou a gente como cidadão hoje em dia. Então, assim, se hoje eu tô aqui para trocar essa ideia, se eu tenho essa formação, essa cidadania, é lógico que eu tive uma educação, tenho uma mãe, meu pai faleceu cedo, mas eu tenho uma mãe que tá viva até hoje, com 78 anos, Dona Helena, a Mulher Maravilha, original. Salve, Dona Helena. A identidade secreta da Mulher Maravilha, não é Diana não, é Dona Helena, certo? Isso aí. É a formação nossa. E o Taíde é uma referência direta para nós, porque o disco Preste Atenção, ele direcionou toda uma geração que conseguiu chegar até aqui agora. É só o que eu tenho para falar, porque é gratidão, irmão. Eu sou muito grato de estar aqui nesse podcast de boas-vindas. Eu me sinto honrado, juntamente com meu compadre, com você, a Ana, que são família nossa, que a gente, a Aline, que é comadre ali, ó, fechamento total. Então, assim, é marcha no bagulho, não tenho o que falar, certo, bichão? Eu tô aqui hoje só pra agradecer, é o que eu tenho que fazer e nós bater um papo legal aí já é. E aí o episódio 01, episódio número 1,
foi com uma pessoa muito querida, que a gente gosta muito, amigo do Taíde há muitos anos, Marcelo D2, que deu uma aula aqui de... Conversamos sobre tudo. Sobre tudo. Tudo que veio na mente no momento, né? Porque depois eu fiquei pensando, poxa, podia ter perguntado outra coisa, mas isso daí é no fervor, na emoção da conversa. Mas a gente acabou falando sobre tudo sobre mesmo. Um monte de coisa. Desde profissional, pessoal, foi muito legal. E eu acho que vocês deveriam relembrar aí, porque foi muito legal. Se liga aí. Podemos chegar chegando então? Por favor. Bom, vou falar alto e claro para que todos possam me ouvir. Vou falar de um cara sagaz e cascudo lá do Andaraí. Eu vou do M para o A, para o R, para o C, para o E, para o L, para o O, espaço D. 2. Sempre representando o hip hop, não tem Faustão nem Gugu, é o primeiro no Ibope. Hip hop é o ar que eu respiro, a sabedoria de quem não precisa resolver mais no tiro. É o b-boy, DJ, MC, grafiteiro. É isso que a gente tem no sangue, o hip hop verdadeiro. Marcelo D2, obrigado, meu mano, por participar do podcast Vamos Que Vamos. Pô, que legal, cara, que legal estar aqui. Eu me sinto honrado de ser o segundo episódio, quase que o primeiro, né? Porque... Quase que o primeiro, mais um pouquinho seria o primeiro. Porque, cara, sabe aonde que você estiver, eu tô, né, meu irmão? Muito obrigado. Sou teu fã demais, eu acho que você é um cara que, eu posso falar pessoalmente que você é um cara importante pra caramba pra minha carreira, mas eu posso falar... desse momento que o rap tá passando, e eu acho que a gente não pode esquecer os pilares da nossa cultura. A gente tem muita gente hoje que vive bem e faz dinheiro e ajuda a família e não sei o que lá, e você foi um cara que abriu esse caminho. Eu lembro muito bem a primeira vez que eu te vi na televisão com o DJ1 e acho que era Faustão, né, cara? Acho que era Faustão. E com os fizemos bastante coisa lá no Rio. Com os b-boy e tal. Eu lembro que eu vi vocês na TV e depois eu fui viajar e eu vi vocês na rodoviária, mano. Vocês deviam estar voltando para São Paulo e fazendo a mesma coisa que vocês estavam fazendo na televisão. Ao vivo ali. Ao vivo ali na rodoviária e tal. Eu fiquei impressionado. Assim, cara, eu agradeço demais o convite. Sabe que onde você estiver eu tô. Te amo demais, cara. Te amo como amigo. Igualmente. E como ídolo, tá ligado? Porque você é meu ídolo, meu irmão. E somos contemporâneos em muita coisa, hein? Até de aniversário, né? Pra quem no não mesmo sabe. dia, no mesmo ano. Você foi vendedor de móveis. Eu trabalhei numa fábrica de móveis. Talvez eu fabricava e você vendia o que eu fabricava. Vai saber. Vai saber. Vai saber. E... Nascemos no mesmo dia, mês e ano, né, Como cara? Isso pode, é incrível, né? Pra quem não sabe, a gente falou um dia, pô, eu sou de novembro. Não, tu falou que eu fiz a música em 1967, né? Tu falou, pô, eu sou de 67 também. Pô, que legal, cara. Eu sou de novembro, eu também. Que dia? Dia 5. Peraí, mano. A gente nasceu no mesmo dia, mês e ano, cara. Só falta ser o memorário. Né? Não, a gente já viu que tu é mais velho. Não, vou começar esse papo de novo. Inclusive, hoje eu já recebi logo uma ameaça, logo de manhã. 10h46 da matina. Recebo um recado. Aí, vou lá, eu vou bonito hoje. Se prepara, hein? Eu vim preparado. Porque aqui, já te falei, né? Meu sobrenome é isso aí, né, mano? Altair Bonito Gonçalves. Muito bonito, né? Bom, é o seguinte, Maneiro, meu irmão. Brincadeiras à parte, muito obrigado por estar aqui com a gente. Tem muita gente que já te conhece, tem muita gente que vai começar a conhecer agora, porque isso é ótimo, inclusive. Claro. Eu não me incomodo nunca quando encontro alguém que fala, pô, eu não conheço o seu trabalho. Pra mim isso é maravilhoso. Quer dizer que ainda tem caminhos a percorrer, né, cara? Sim, claro. Espaço pra conquistar. Então, hoje, eu quero perguntar pra você o seguinte, quantos discos você tem na sua carreira? Uau! Eu acho que eu tenho 10 solos e 4 com Planet agora. Assim, de estúdio, tirando os ao vivo, acho que eu tenho esses 13, 14. 13, 14 discos. Bastante, hein? Bastante. Eu sou meio freak, tá ligado? Eu gosto de trabalhar pra caramba. Mas isso é importante, né, cara? Aí juntando os ao vivos e mais acho que tem uns 17. 17 discos? Em 30 anos de você carreira. Você tá lembrando, né? Em 30 anos de carreira. Porque eu sou muito inquieto, cara. Poucas vezes eu fiquei parado, assim. Em 2013 eu lancei o Nada Pode Me Parar. Certo. Que foi minha homenagem à cultura hip hop e o nome que você deu, né, cara? E eu queria fazer um disco que fosse... Eu tava bem inquieto, assim. Aí eu fui fazer um disco que falei, cara, eu acho que tá na hora de eu agradecer a cultura hip hop por tudo que fez por mim.
Porque eu era um cara muito tímido e parecia que eu não existia no mundo, eu não me sentia parte do mundo, sabe? E quando eu conheci o hip hop, através de vocês e tal, eu falei, cara, esse mundo é meu também, tá ligado? Pera aí, o que tá acontecendo, cara? Eu tenho que levantar minha voz, tenho que fazer alguma coisa. E eu quis fazer esse disco, eu te falei já essa história, mas eu quero contar pra todo mundo que a gente tinha escrito na parede do quarto do Skank, que é meu parceiro de crime, né? Do Planet Ramp. Ele tinha escrito lá a letra de Nada Pode Me Parar, né? Como é que é? Qual parte? Nada Maldade. Pode... Não, o finalzinho. Eu sigo a minha... Ah, sim, eu sou assim mesmo e nada pode me parar. Eu tenho uma cabeça dura, não tente me mudar. Eu sou assim mesmo e nada pode me parar. Ele tinha isso escrito lá, cara, e isso pra mim era um mantra, tá ligado? Pra gente era um mantra, tá ligado? Nada pode nos parar, mano. Pô, essa coisa da cultura hip hop. Mas aí depois desse disco, cara, eu fiz 16 clipes e tal, eu fiquei talvez tenha sido o meu maior hiato, assim. De 2013 a 2018. Mas eu tinha lançado tanto disco, eu tava meio cansado. Mas, pô, agora tô com um disco pronto, outro fazendo outro já, a cabeça tá a milhão. Mas você é um cara também que é desbravador, né? Por exemplo, eu não sei como foi não sei se posso dizer transição ou se ampliação de campo de trabalho e de cultura, mas quando você começou a levar a cultura hip hop para perto dos sambistas, como é que foi? Eles já esperavam, eles já conheciam? Foi difícil? Teve... cara, assim, acho que a maioria conhecia aquele estereotipo do rap. Porque, cara, quando a gente fala em cultura hip hop, e aí, aqui eu acho que é o lugar perfeito pra gente falar disso, porque quando eu fui impactado pela cultura hip hop, foi impactado mesmo, sabe? Porque eu tava saindo do subúrbio do Rio, indo pro centro, pra Lapa ali, e aí as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu comecei a ir a cinema, parada que eu não ia muito, ia a exposição de arte, ia show. Pô, era um cara do subúrbio lá, sabe? Então, a minha adolescência foi junto com uma descoberta de uma porção de coisa. E o hip hop, cara, quando eu comecei a entender o hip hop, ver o quanto que no grafite tinha influência de Picasso, de Monet, sabe? Quando eu olhava pro cara no museu, eu olhava pra rua e falava, cara, esse maluco aqui, ele tá ligado nisso aqui, tá ligado? Aí, pô, olhava os caras dançando break e falava, mano, o cara tá fazendo dança russa, capoeira, tudo sei que tudo junto ali. E aí a cultura do sample, que talvez seja a mais fácil de quem não tá ligado entender, pegou uma música russa, sampleou, botou uma batida e tem influência russa, mas a parada é muito maior, tá ligado? Quando eu entendi isso, que era a maneira de se vestir, de se falar, de se portar na frente de todo mundo e tal, isso pra mim, e quando eu cheguei no samba, cara, tinha aquela coisa do estereotipo de rap, sabe? Que o rap é isso, que o rap O rap não é só isso, o rap é muita coisa, mano. A cultura hip hop e o rap talvez seja essa ponta do iceberg dessa cultura toda, né? Porque foi a que mais sobressaiu tal, nesse momento, por enquanto, né? Porque a gente já teve momentos que o break foi maior do que o rap, né, cara? E eu poupei eles de uma porrada de trabalho, de ter problema na rua de conduta com outras pessoas, de conduta com a lei, com a polícia, sabe? De falar pra eles, fuma dentro de casa, cara. Não fica dando mole aí não, cara. Fuma dentro de casa, tá ligado? Aqui em casa, sabe? Aí a minha preocupação era dos pais dos outros, dos amigos, porque eu não queria que a minha casa também fosse o lugar onde a molecada toda vai fumar maconha, e aí os outros pais ficam putos que não quer que o filho fume maconha, e aí, vai lá fumar. Então, cara, nos meus filhos é liberado, os filhos dos outros não, mas a não ser que o pai fala, tudo bem, tá ligado? Sim, pode crer. Mas eu acho que essa coisa de criar filho, cara, esses tabus, sabe? As drogas, a sexualidade, sabe? A gente tem que estar preparado para esse mundo que é diferente do sexo, diferente do que a gente foi criado, do que a gente, sabe? Nós somos casais héteros, sabe? Acho que isso hoje não tem nem conversa para eles. Pode crer. Tá ligado? Eu costumo dizer que o pessoal dos anos 2000 pra cá, sei lá, 2010, já nasceu tudo livre. E eu acho isso ótimo, porque antigamente você falar que eu sou bissexual era um tabu bem grande. Então, eu acho que essa geração Z... legal, tem um amigo que é também.
Eu acho que essa geração Z veio todos livres. Puxa, eu tô atrasado. Tá na minha hora. Sempre acabava a conversa na hora, no momento. Mas, cara, eu acho que, assim, o caminho pra aceitação, o caminho pra você ser feliz, o caminho do amor, ele tem que ser mais curto, tá ligado? Tem que ter menos obstáculos, tá ligado? Pode crer. Se o cara quer ser hétero, não usar droga nenhuma, esse que vai fazer ele feliz, acho que é esse caminho que ele tem que buscar, tá ligado? As pessoas têm que ser... Mas se, sabe, assim, lá em casa, nos meus filhos, até agora ninguém teve problema com droga, tá ligado? Uhum. Porque, isso é ótimo. porque todo mundo é bem consciente quanto a isso, tá ligado? Todo mundo sabe, todo mundo fala comigo, sabe? Porra, ontem eu fui numa balada, porra, sabe? Tomei uma bala. Caralho, e aí? Balada, bala, porra, não sei o que, caramba, foi foda, não sei, não gosto muito não sei o que lá. Aí eu, enquanto pai, cuidado de onde vem essa parada. A qualidade é boa, sabe? Pra mim, pai é pra isso, mano, né? Pra falar, tá maluco, nem fala comigo isso. Não, fala comigo, cara, eu sou teu melhor amigo. Né? Eu sou teu melhor amigo, eu sou a pessoa que mais te chama no mundo. E aí, cara, qualidade é boa, tu sabe de onde que vem? Quem te deu? Não aceita a parada dos outros, tá ligado? Cuidado com a parada. É o mesmo conselho que eu dou pra algumas pessoas lá em casa, porque a gente sabe muito bem o que rola por aí. A de 19 que vai mano? fazer 20. Rola por aí. Então eu sempre falo, eu procuro deixá-las sem tanta curiosidade na rua, justamente para não precisar... Pra não estar enrobada, né? Sabe? Então a gente já explica tudo dentro de casa, sabe? Você pode ir até aqui, você pode ir até ali. Um dia você vai ter idade e assim por diante. Porque cara, se for esconder, se for brigar, se for oprimir, a gente vai estar fazendo o mesmo papel que muita gente também, faz por aí. Olha só, e afasta. Olha só, uma parada. Cocaína. É um assunto que é muito difícil você falar. Porque é uma droga pesada pra caramba e tal. Mas, cara, se você não vai falar isso com a pessoa que você mais ama, você vai falar, cara, é assim, você tá proibido se você cheirar cocaína, nunca mais vai ser seu pai. Não, cara. Não é isso, tá ligado? Mas, porra, sabe, se for cheirar cocaína, toma muito cuidado com essa porra. É difícil, tá ligado? Se tu entrar nessa, depois pra sair, tu vai ser um problema pra tua vida, tá ligado? Tá muito novo. Se conseguir sair, né? Se conseguir sair, porque tem porrada de gente que não sai. Sabe, tá muito novo, atrapalha teu desenvolvimento, atrapalha tua vida, tua vida social, tua vida... Sabe, porque o que acontece com as drogas, cara, é que ela é esse lugar de social, tá ligado? De você tomar uma cervejinha, você fica mais alegre, você fala melhor. Você ter a coragem de chegar na mina, a mina chegar no cara que você não teria, tal, não sei o que lá. Porra, a gente entende disso, a gente sabe, a gente é da rua, mano. A gente é da rua, a gente já viu de tudo nessa rua. Pode cair e bater a cabeça. Mas quando você fala com eles, você se coloca, você fala, eu já passei por situações ou não? Cara, assim, tem coisas que, talvez eles vendo agora, tem coisas que, cara, eu não vou falar pros meus filhos, cara. Tem coisas que eu não falo nem pra mim. Eu tenho vergonha. Melhor não. Eu tenho vergonha dos lugares que eu me meti, sabe? Mas eu falo com eles sobre minhas experiências, eu falo com eles sobre... Pô, tive 20 anos de banda de rock and roll, tá ligado? A estrada foi... Mas acho que, cara, o melhor... Tem uma coisa muito interessante, cara. Eu tô num relacionamento hoje com a Luísa, que é o meu relacionamento mais saudável, sabe? Inclusive, eu queria pontuar uma questão com você, mas continua. Sobre isso. Então, isso, cara, tem me ensinado muito sobre o amor, sabe? Porque o amor é aquele amor infantil, eu olhar e falar, nossa, eu te amo, sabe? Isso é bonito pra caramba. Mas o amor da escolha, da compreensão, do ouvido, sabe? Nessa relação que eu tenho agora com ela, foi o que abriu a minha cabeça pra isso pra caramba, sabe? Inclusive pros meus filhos, sabe? O episódio 02 foi com a Kelina, com participação especial de Samuel Porfírio. Que deu maior confusão esse nome no dia, porque um falava portfólio, porfilho, polvilho. Mas aí deu certo. Mas agora acertamos. Foi uma conversa muito legal. Ela falou sobre a retomada de carreira, com a ajuda do Samuel e toda a equipe. E o disco dela novo que está para sair aí. Confiram. Uma conversa bem legal e super interessante. Pode crer. Exatamente sobre isso, né? Eu acredito muito que a mídia tem um processo de preguiça na pesquisa, né? Então limita muito os artistas a certa coisa. Então, o artista acaba de lançar um disco, mas querem falar do disco anterior. Então, se o disco é anterior, a gente não tem muito o que falar do disco anterior.
Boa. A gente não apaga uma história, mas a gente escreve outras o tempo todo, né? Escreve outras o tempo todo. É muito capaz da galera estar perguntando hoje, mas o Taíde pintou o cabelo? E de vez está falando do podcast, quem ele está trazendo para entrevistar, o porquê que ele está fazendo esse novo trabalho, comunicador como ele é. Com certeza. Capaz de aparecer comentário, mas o Taíde está com o cabelo pintado, né? E aí vai falar do meu cabelo também, que é o meu cabelo antiga descarga, né? Pensa besteira, você dá descarga. Mas é legal, cara. Você é um artista faz arte, é uma arte. Tem um povo, uma etnia que usava o cabelo assim, que acho que eram os... Não, é sério, eram os pessoal lá do Gengis Khan e tal. Pode crer, mas aqui, né? Bem aqui na nuca, né? Usa aqui na nuca, mas eles usam aqui também, outros usam aqui em cima. Mas tem um significado ou é só um na verdade, foi jogando bola, né? Lá me deram um nome, né, de quem faz bastante gol. E aí chegou um momento... filho. Faz uma bola aí. Olaria 88, todo sábado, pode colar que o Samu Gol tá lá. Samu Gol. E aí o que aconteceu? Passou umas 3 semaninhas ali que o pai tava... Tava mal. Aí eu vi o Ronaldo falando sobre o cabelo dele na Copa. Mano, eu cortei o cabelo e os caras focam no cabelo. E aí na resenha ali do bar, da zoeira, falei, eu vou chegar com um cabelo diferente lá pros caras falar do cabelo. Foi dito e feito, os caras falaram do cabelo, esqueceu de marcar, e o pai voltou a fazer as pazes com a rede. Então, daí pra lá ficou o cabelo como estilo também. Mas foi uma brincadeira, só por futebol. Só que eu acabei gostando e mantive. Ficou legal, ficou muito. E tem um nome esse corte? Atualmente não. Tem que ter agora. Não, Samuel Corti. Samu Gol. Samu Gol. É Samu Gol. Samu Gol, pô. Só tem uma... Como é que é o nome? É uma trança? Tem uma trança só. É uma trança só. É uma trança unitária. Mostra ali pra sua câmera ali, pro pessoal Esse ver. é o estilo Samu Gol. Quem quiser ter este corte estilo Samu Gol, por favor, faça. Mas não deixe de dar os créditos. Me faça gol também. Samu Gol foi que lançou. É verdade. Eu tô toda hora falando fora do microfone, que é mania. É mania. É mania. Eu tô acostumado a sempre ficar assim, aí mania. Por isso que às vezes os políticos têm aquele... mas eu não sou político. Enfim, qual foi o seu primeiro registro musical? Bom, o primeiro registro musical, acho que eu vou associar ao Quilombo Itaquera, que era um grupo ali, acho que foi o segundo grupo que eu participei, o segundo grupo que eu participei. Só que foi a primeira vez que também entrei no estúdio, né? Então, são músicas que eu tenho, as cópias, mas eu não pretendo relançar nunca, até porque as ideias todas mudaram. E era um grupo? Era um grupo, residente da Coab, baseado ali muito no que a gente ouvia, de rap nacional principalmente, né? Então, o Taíde tem muita influência no grupo, entre as coisas que a gente compunha na época. E ali foi o início, né? Então, assim, foi um trampo que eu trabalhava de camelô para poder gravar. Só que a gente nunca tinha entrado no estúdio. O estúdio naquela ocasião, até fala para os moleques hoje, quando a gente está dando oficina, o quanto era difícil gravar, né? Esse estúdio eu lembro que era por hora. Então o cara via que a gente nunca tinha entrado no estúdio, ele não ia ficar dando toque nenhum, era por hora. Então era aquilo, a gente gravou tudo da cabeça, achou que tava fazendo... Coloca eco aí, parecia o Timaya, coloca eco, coloca retorno, coloca não sei o quê. Só que o Timaya sabia que tava pedindo, e eu não, eu estava só pedindo os nomes que eu ouvi alguém falar que tinha que colocar. Então o disco saiu daquele jeito que vocês imaginam. Mas serviu muito para aprendizado, né? Eu acredito que nada é por acaso. Foi o primeiro disco ali. Hoje eu faço parte de uma banda, né? Aí hoje é um outro processo, trabalhar com instrumento orgânico ao digital. Engrenagem urbana. Engrenagem urbana. Gente, o show é muito bom. Esses meninos são muito bons, demais. Samuel rima muito, demais. Eu fiquei assustadíssima. Olha aí. Como foi esse encontro de vocês? Como vocês se conheceram? Quer falar? Assim... Eu vou resumir bem, eu estava sem produtora na época e amigos que ele, como que você tá sem produtora? Tem uma produtora aqui chamada do Buru, tal, vem cá. Fui lá, conheci Buru. Buru estava como maestro para dirigir os músicos da tal produtora, o Kiko de Souza, né? E o Kiko de Souza me apresentou ao Samuel, que era quem cuidaria da parte de rap dentro da produtora. Então aí conheci Samuel, conheci Engrenagem Urbana, hoje faço parte do show do Engrenagem, né? Eu escutei a música Telepatia, que você estava no release, né? Eu achei muito bom
uma bateriazinha gostosinha. Outro ritmo, né? Já é feita com a banda, já? É orgânico o som? A gente usa o orgânico e o digital, né? Vocês não podem deixar de fazer a certidão de nascimento da sua música. Né? E começa por ali. Hoje em dia, o autoral ele não paga tanto quanto o digital, mas é o mais importante. Eu sou eu sou a Globo, quero usar a sua música numa novela. Se você não tem ela registrada, eu não vou usar a sua música. Ou eu vou usar e não vou pagar pra ninguém, porque ela tá perdida ao vento. Ou então, alguém você que pode falou ter uma um coisa nome parecido importante. vai receber. Você falou uma coisa importante. Tem gente que quer o digital, não quer o autoral. E tem gente que não quer nem o autoral nem o digital, quer só o show. Aí ferrou. Aí eu falo, tá bom, mas sua música vai tocar até certo tempo, você vai fazer show até certo tempo, e depois? Aí depois eu vou estar ouvindo a sua música no Natal e quem vai estar ganhando o dinheiro em cima de você? Alguém. Mas até entender, aí e se tem você, uma demanda por exemplo, muito grande. o Samuel tem uma música com o nome da minha música e eu não tenho ela registrada, corre também um grande risco de no autoral cair pra você. Porque o do Taíde, por exemplo, ele tem uma música chamada Minha Escola, do último disco que ele lançou. Tava caindo umas músicas de carnaval no dele. Aí eu falei pro pessoal... Opa. Eu só na folia. Eu falei assim pro pessoal, Que bom, não, só na folia. eu sinalizei eles, eu falei, não é nossa. Tava aqui carnaval, não sei o que, eles deram uma puxada lá, porque o que é certo é certo, entendeu? O que é César é o que é de César. Então, assim, mas pra isso tem tudo, você tem que estudar, você tem que querer aprender, porque senão você vai ser lesado, essa é a verdade. E aí o seu primeiro registro musical foi esse, que você não lembra a data, e a partir daí, como foi? Daí... Bom, o meu primeiro álbum mesmo foi Quelina por Quelina, né? Que saiu pela Sonora Bis. Pessoas que saíram da Sony Music e abriram uma gravadora própria, a Sonora Bis. E a Mila me disse, Quelina, eu tenho conhecimento de Chris Brown, até de Mariah Carey e tal, de R&B, né? E ela disse... Eu conheço um pouco da tua história, né? E eu tô muito interessada em fazer o teu álbum. Pode ser? Você aceita? Eu falei, sim, aceito. E dali fizemos uma grande pesquisa dentro do R&B. E eu, na minha caminhada, eu sempre soube que aqui no Brasil não tinha produtores de R&B. Não tinha, né? Então eu vasculhei. E me falaram, Quelina, no Rio Grande do Sul tem... Não, mito, não foi isso. Foi num estúdio que eu conheci, falaram dele e eu fui atrás, que é o Joy Black, né? Tava na época no Sul e eles têm muito conhecimento, falam inglês, é estudado, né, conhece muito o R&B, e ele falou, Quelina, eu aceito fazer seu disco, só que eu só aceito fazer com a parceria do Dima Dahaba, que é o chamado Aristocrat, do grupo chamado Seven Locks, que é muito bom, né? E então juntamos Joy Black e Aristocrat. E são profundamente conhecedores do R&B. E a gente foi um casamento, assim, instantâneo. Juntei meu conhecimento com o deles. Fomos para estúdio e dali nasceu o disco que até hoje, Ana, é bem aclamado. É bem aclamado. O pessoal chegou a chamar... Sim, o pessoal chegou a chamar, ainda chama de Bíblia do R&B, né? Porque foi uma coisa muito inovadora. Para a época foi a batida, né? A batida inovadora, a questão da letra, que eu sempre estudei muito como fazer R&B, uma coisa mais moderna, né? A questão do flow, a métrica, né? As palavras que eu ia usar, porque escrever R&B em inglês é muito mais fácil, porque as palavras são pequenas. Não, tudo em inglês fica mais fácil. Porque as palavras são curtas. Não pra mim. Agora eu quero ver colocar. Você não acha? Nem ok, só... Não, mas tô falando, rimar em inglês é muito mais fácil. A gente faz aula de inglês, e aí ele deu o exemplo do Florida. O Florida só fala bullshit. Ele só fala merda nas músicas dele, mas Sim, assim, é inglês. Mas a pronúncia, assim, a pronúncia é muito gostosa. A pronúncia é gostosa, ela é audível, né? Então, assim, eu quero ver que foi o meu desafio, né? Fazer isso
em português, que as palavras são imensas. Agora, tem um episódio de uma pessoa que a gente conheceu assim, de repente, estava no festival, de repente a gente se cruzou no meio da multidão e já nos tornamos amigos. Que é Preta Ferreira. Preta Ferreira é uma potência, né, minha gente? E aí a gente também trouxe a Roseli Marcelli. Que é professora. Que é professora, coordenadora dos Céus. Sim. Foi bem descontraída a conversa e falamos também de coisas sérias. Né? Com certeza. Eu acho que foi um dos episódios que eu mais me emocionei, assim, porque foram realmente aulas. E aulas devem ser assistidas. Assistam. Isso aí. Toda uma geração Tem de uma mulheres, rede, né? uma rede de apoio que a gente se cuida. Então a Legal. família Ferreira é muito... As mulheres, né, da família Ferreira, a gente cresceu muito unidas, muito juntas. Aí eram 4 mulheres, né? Eram 4 mulheres e 4 homens. Nossa, família grande. Família grande. Aí agora somos 3 mulheres, né? A Lili, a Kelly e eu. E agora a gente tem essa rede aí toda de apoio, que a gente cresceu se cuidando, né? Uhum. Mulheres se cuidando, se protegendo. Então, levamos pra vida isso. Não E dá pra você é a deixar irmã mais família pra velha trás. das mulheres? Eu sou a irmã mais velha. E a gente tem uma amizade, uma relação muito boa de respeito, aprendizado, proteção. Cada um se respeita na sua particularidade. Uhum. Cada uma tem uma religião. É família de mulher preta, sabe? De gente preta. Uhum. Que legal. Que é grande, mas que contém o respeito. Legal isso. E todos pensam igual ou tem suas diferenças? Tem suas diferenças, mas cada um que lute. mas a questão da moradia, assim, todo mundo luta junto, né? Sim, claro. Porque sim. ia ser impossível ver uma luta dessa. Minha mãe ficou foragida quando eu fui presa. Meu irmão foi preso junto comigo. A minha foi uma perseguição. Sua mãe à minha foi família. foragida porque você foi presa? Ela também, ela é líder desse movimento também, né? Então Começou através dela. Começou através dela. Aí foi vindo pros filhos, né? Que doido, hein? Eu ia perguntar justamente a relação dessa luta com a família. Traga ela aqui quando vocês lerem o livro, vocês vão querer trazer. Vamos ler esse livro. Vou cobrar, vou Tá falar, e aí? convidadíssima. Já leu o livro? Falta quantas páginas? Não, sim. E esse livro é uma leitura muito fácil. Por que eu pensei em fazer um diário? Porque eu sei que o povo brasileiro é fofoqueiro. Bastante. Não que eu Tem seja. vontade de ler um diário, gente. Não que eu seja. Mas por que você pensa isso? Eu sempre fiquei... Eu tinha diários quando eu era criança, eu escondia, eu guardava. Então eu fiz esse diário e botei o nome de diário mesmo, porque eu sabia que todo mundo ia querer ler um diário. Com certeza. E sabe o que é mais louco? Que o diário é a metade das palavras de um presidiário. Sim. Que doido, e outra né? coisa, quando eu tava lá escrevendo essas linhas, eu tinha que esconder as páginas, porque senão eles rasgavam. Nossa. Aí eu muqueava. Imagina quantas histórias Que nossas loucura. não foram contadas e não vão ser conhecidas por causa disso. Foram pelo ralo. Né? É o diário de um detento, do que o Racionais, né, gravou, é de um detento que, né, o pessoal foi lá, eles mandaram e, enfim, nasceu disso também. Sim. Eu queria perguntar para Roseli, já que a PF, gostei dessa, né? Já que a PF... Adoro PF, adoro chegar e falar, não, PF. Já falou? Eu queria saber da família. Como foi para você que tem essa descendência italiana, essa mistura europeia, né? Como foi? Como foi essa parada de você ter essa mentalidade? Você falou que demorou um pouco para você se auto-reconhecer. Mas como foi para eles? Eles aceitaram numa boa? Você teve que lutar com as suas armas? Como que foi? Então, a história, assim, ela passa num cenário bem de muita baixa renda econômica. De repente, vocês, os mais antigos, vão entender o que eu falo. Casou, não pode separar. Ah, entendi. Tá? E todo mundo, né, parte branca, clara, dizia: não é para casar com negro. Não é para casar com preto. Minha mãe casou. E para a nossa... Eu digo pra ela, para a sua sorte ou não, mãe, você teve 6. E 6 preto. Sua família não queria um, imagina 6. Mas sua mãe é uma mulher preta ou ela é uma mulher branca? A minha mãe é mulher misturada. Miscigenada. No Brasil não tem o que, né? O que não é misturado. Ela né? tem uma pele clara, né? Tinha, porque é falecida. O meu pai é muito negro. Então, como tem essa mistura, todas as partes da família, mais clara, casado com claro, filhos claros, genética. Minha mãe já tinha a parte mais escura, casou com negro, filhos negros. E aí começa uma luta tranquila, até que eu descobri por que o meu primo é branco. Por quê? Mãe, por que o meu primo é branco, loiro, do olho azul?
E eu comecei a não me conformar, porque eu não entendia de genética, eu era pequena, não entendia nada de escola. E aí começa essa coisa da família, de tentar explicar para nós que eram, né, que somos o núcleo negro da família, o porquê que a gente era negro. E se vocês lembram, naquela época não se falava disso. Educação sexual era praticamente velada. Eu acho que ainda é um pouco. Ainda é. Eu acho que com um pouco mais de abertura para se fazer perguntas. Sim, exatamente. Mas naquela época você não podia perguntar. E você vai crescendo nessa história, e você começa a dizer assim, gente, então na realidade, o que é família? Quem é a minha família? É tudo isso aqui que está me cercando? Ou a minha família é minha mãe com os meus 6 filhos, com os seus 6 filhos, porque o pai tinha separado. Então a minha família é minha mãe com 6 filhos, porque eu sou o núcleo negro da família. E aí você começa uma história de vida dura, porque você começa a correr contra a sua própria família, né? Então, o meu familiar, a mesma família, tem direito a Natal, morando do lado. Sim. Ele tinha, só que eu não, é a parte negra da família, eu não tinha Natal. Era segregado mesmo. Segregado. Aí você vai pensando assim, mas do que eu posso, tá? Resumindo bem a história, o que eu posso aprender com isso? Eu posso aprender a não fazer para o outro o que eu não gosto que faça para mim. É isso. Essa foi minha força. E a gente tinha uma frase forte em casa que dizia, o que não te mata te fortalece. É isso Com aí. certeza. E vamos para a luta. E vamos estudar, e vamos ser excluídas na escola. Mas aí vem uma coisa muito interessante. Vem as falas extremamente assim, que causaram transtorno na minha vida. Por isso que eu vou muito, eu brigo muito pelos meus alunos. Porque eu ouvi assim, mas você não é negra. Não, você é muito bonita para falar que você é negra. E aquelas coisas, vocês são pequenas, que você vai ouvindo isso e fala, meu Deus, como é que eu vou digerir uma coisa dessa? E eu começo a perceber realmente, nesse período crescendo, que eu tinha esteticamente diferença dos outros. Mas eu sou negra e eu tinha que lutar por isso. E aí você começa realmente a dizer, eu não vou ser boa, eu vou ser a melhor. Eu vou lutar, eu vou estudar. A necessidade faz a gente chegar aonde a gente quer. Estou e sou extremamente realizada profissionalmente. Fiz a diferença para milhares de alunos que quando eu cheguei naquela escola. Histórias tristes, histórias de humilhação, história de tráfico humano. E todo mundo daquele momento, naquele pedaço, dizer, é normal, aqui é o sistema. Não, não é o sistema, não é normal. Enquanto a gente continuar a tratar os desiguais iguais, não vai ser normal para mim. A gente tem que lutar, sim, para igualar. Mais igualitária, mais justa, sim. Mas nunca dizer que está tudo certo, que está tudo normal, que é tudo perfeito. Mentira. Eu acho que tem certas coisas que a gente nunca pode normalizar. Não, nunca. Não pode. Eu vou contar mais uma história rapidinho. Tem aquele colégio São Francisco, que agora é uma faculdade, se eu não estiver Faculdade São Francisco, de Direito, né? Lago São Francisco. Antigamente, aquilo ali era uma igreja, nos anos 70, né? Era uma igreja de São Francisco. E tinha um período do ano em que as pessoas... aquele lugar distribuía o tal do pão bento. Pão bento. E as pessoas, sabe, faziam fila. E sempre favelado, sempre favelado. E minha mãe, ela tinha as agendas com as datas dos lugares, porque era o lugar que ela sabia que ela ia ganhar alimento, roupa, essas coisas. Sua mãe foi mãe solo também? É uma história complicada, porque tem a minha mãe biológica, que está viva até hoje, e tem a minha avó, que já não está mais aqui, que foi a que me criou. Foi solo. E a vida dela foi complicadíssima, sabe? Mãe solo. Foi complicadíssima. Aí, o que ela fazia? Ela pensava assim, bom, as pessoas vão pegar o pão bento, o que eu vou fazer? Eu me lembro até que ela comprava no mercadinho que tinha perto de casa. Ela comprava sacos de pão, vários, tipo uns 2 lotes de saco de pão, para levar lá. Ela vendia o pão, o saquinho, baratinho, tipo 5 centavos, 10 centavos nessa época, para as pessoas que iam pegar o pão bento, para levantar uma graninha. Aproveitava para pegar os pães, né? A gente ia cheio de pão para casa,
pra gente poder... Ela vendia pão, ela fazia torta de pão, ela fazia tudo que você possa imaginar, né? Empreendedor. Para desenvolver o nosso dia a dia. Hoje o nome tá chique, empreendedora, né? Empreendedora. E hoje a gente passa... Eu vejo as pessoas pegando alimentação ali, naquela fila enorme, e eu falo para minhas filhas, falo, olha, graças a Deus que hoje o pai pode ter um ritmo diferente de vida. Mas se o pai não tivesse buscado, talvez, alguma coisa além do horizonte, além daquele limite que eu acreditava, possivelmente vocês não iriam ver o papai aqui, porque o papai estaria aqui e vocês não iriam existir. O pai não teria essa evolução de ter tido filhos, de ter uma família. Então, provavelmente, o pai ainda estaria aqui na busca dos restos de um alimento para se alimentar. Então, eu sempre digo para elas que, independente, eu não quero que elas sigam a carreira artística, eu não quero que elas façam o que eu faço. Eu quero que elas tenham a vida delas. Elas têm que escolher o próprio caminho. Mas eu quero que elas escolham sabendo que eu não impus nada. E o pouco que eu conquistei foi porque eu acreditei que havia algo depois da esquina. E que elas também têm que acreditar. Não tem que ficar só olhando para a nossa rua. Existem milhões de ruas que elas podem percorrer, né? Que bom que ela teve um pai também e uma mãe que são da arte, que possibilitou também, né? Que elas tivessem oportunidade. Porque muitos dos nossos jovens crescem agora como a gente que não teve opção. É. Mas a gente está criando agora uma nova geração... que é uma geração que pode escolher, sim, que tem opções e que tem lugares para que ela possa olhar direcionamento. Antigamente a gente não tinha, como nós fomos os jovens antes, a gente não tinha esse direcionamento. Agora a gente tem. Tinha. E que bom que a gente tem, que bom que teve professoras para abrir o caminho, como Roseli. Sorte de quem teve Roseli na vida, né? Que bom que teve vocês para abrir o caminho das filhas de vocês, que bom que eu tive minha mãe. E que a gente possa reconhecer também, porque, como eu falei anteriormente, quem não conhece o lugar de onde veio, nunca vai saber onde quer chegar. Agora é o seguinte, vamos falar sobre Iberê Carvalho. Iberê Carvalho, grande diretor, esteve aqui, conversou com a gente, falamos sobre O Homem Cordial, que nós já falamos aqui outras vezes também. Então vocês vão saber um pouco como foi os bastidores, como foi a ideia de fazer o filme, para quem gosta de cinema. De participar das produções, eu simplesmente assisti, como nós dois, eu e a Ana Preta, somos cinéfilos. Não é verdade? Aprendi o que é antropologia. Com ele, que tipo, com você ele, perguntou e ele te explicou. Estudou antropologia, achei muito legal, aprendi. E ele tá falando sobre o filme que tá aí, né, gente? Vamos assistir, O Homem Cordial, tá aí de lá. Dessa moral pra nós. Entendeu? Assiste aí, Iberê Carvalho. Pô, palmas pra ele que ele merece. Salve, salve. Pô, valeu, um prazerzaço estar aqui com vocês. Ana, Taíde, assim, fiquei honrado com o convite. Se tem alguém nervoso aqui, sou eu. Então, e estar aqui diante de vocês pra gente conversar vai ser um enorme prazer. Então somos nós. A gente tá aqui falando com um diretor que já foi premiado várias vezes. Inclusive assisti o último Cine Drive-In. Tem momentos emocionantes no filme, né? O que a gente não faz por amor, né, cara? E o amor existe de várias formas. E o filme mostra muito isso. Mas temos também um outro filme que vai estrear ainda. Vamos falar sobre isso depois, firmeza? Iberê Carvalho, muito obrigado pela presença, por ter aceitado. E foi rápido, assim que eu liguei, você já atendeu, já respondeu que sim. Por mais convidados assim. Por mais convidados assim. Claro, porque, Taíde, quando você me mandou a mensagem, eu paro tudo, entendeu? Taíde falou, a água parou. Muito obrigado. Não, foi muito... A gente filmou junto, né? A gente fez um filme juntos e foi uma honra ter você lá. E se você precisar de mim, quando você me chamar, eu tô lá. Muito obrigado, diretor. Muito obrigado. Eu quero saber, diretor, conta um pouquinho de onde você é. Você já começou no cinema? Quando era criança, já pensava em ser cineasta, a trabalhar nesse ramo? Conta pra gente. Então, eu sou de Brasília, né? Tô morando em São Paulo agora, mas comecei toda a minha carreira em Brasília. E ninguém da minha família é do cinema, assim. É muito comum, né? Nas artes, você seguir, às vezes, a carreira. O pai é músico, a mãe é da literatura, e aí o filho ou a filha vai seguir nesse caminho, né? E não foi o meu caso. Então eu tive que desbravar aí a facão, abrir uma picada para começar a fazer, ainda mais numa cidade que não tem tradição de audiovisual, né? De cinema. Brasília, né? Você fala, faço cinema em Brasília. Mas tem cinema em Brasília? Como assim? Então, eu não lembro exatamente quando começou, cara, essa história de querer fazer cinema. Eu lembro que eu era bem pequeno, eu tinha uns 9 anos de idade, e meu pai comprou uma câmera VHS, e eu tinha uma fantasia do Super-Homem. E aí meu pai querendo para brincar com a câmera e me mostrar como é que funcionava, como é que se fazia para ter essa ilusão de que a pessoa tá voando, né,
na tela. Então ele me botou em cima de um banco, com a camisa com a fantasia do Super-Homem, pediu para ficar com os braços para cima, e aí ele virou a câmera. Então na tela, assim, na televisão, eu me vi na horizontal, meu pé não estava aparecendo, então o banco não estava aparecendo, e eu estava ali com o céu no fundo, né? Eu lembro disso, assim, isso pra mim foi essa magia do cinema, de simplesmente virar a câmera e parecer que você tá na horizontal e tá voando. Isso pra mim foi algo que me marcou. Eu acho que é ali que começou tudo. E aí depois, mas eu fui vir a trabalhar com cinema mesmo em 2000. Foi minha primeira experiência que eu trabalhei no... Não, mentira. Eu comecei que nem você, eu comecei como ator. Obrigado. Nós temos que começar de alguma maneira, né, amigo? Não é? Pô, mas você atuou em que filme ou novela? Eu estudava antropologia na UNB, né, na Universidade de Brasília. Nem era da área de comunicação, nem nada. Mas já trabalhava com teatro amador, participava de um grupo de teatro que eu fazia desde a adolescência, assim, e tal. E aí eu vi um cartaz na universidade de uma oficina que ia ter dentro da universidade, ministrada pelo Nelson Pereira dos Santos, um grande mestre do cinema brasileiro, né, um dos maiores de todos os tempos. Nelson Pereira ia dar uma oficina e eu fui lá me inscrever, só que quando eu fui me inscrever, a oficina era exclusiva para os alunos da comunicação. E eu não era do departamento de comunicação, eu era do departamento de antropologia. E aí eu vi uma brecha, porque eles estavam fazendo uma seleção de elenco, um casting. E como eu fazia teatro, eu falei, vou me candidatar, eu tenho o perfil aí do protagonista, e passei. Isso foi em 95. Então eu fui protagonista de um curta que foi filmado dentro da oficina. E aí foi uma experiência incrível. Porque eu me dei bem, porque assim, os alunos de comunicação, como é que era a oficina? Eles pegaram o roteiro do curta, dividiram, e cada aluno que foi selecionado para a oficina dirigia 2 páginas. Né? O roteiro tinha lá umas 20 páginas, cada aluno dirigia 2 páginas. E o aluno não podia estar na oficina se não fosse as páginas que ele está dirigindo. Né? Então tinha a equipe técnica lá da universidade, o Nelson orientando, o elenco que foi selecionado, mas os alunos só iam para fazer a sua cena. Então cada aluno fazia um dia de oficina. Como eu era ator e eu era o protagonista, eu estava em todos os dias. E eu vi o Nelson orientando todos os alunos. Que louco, hein? Então eu vivenciei isso aí. A gente no cinema fala que você é picado, né? Em algum momento você é picado por um bichinho do audiovisual que você não consegue mais largar. Você pega um vírus ali que você não consegue mais largar. E eu acho que foi aí. Talvez tenha sido primeiro lá com meu pai, aí depois em 95 com o Nelson Pereira dos Santos. E você é diretor, produtor, roteirista, ator agora que você acabou de revelar? Não, cara, é porque depois eu vi o resultado aí, eu nunca mais ousei. E qual que é o nome do curta? Era A Missa do Galo, do Machado de Assis, uma adaptação do conto da Missa do Galo. Eu fazia o Nogueira, que é o personagem de um rapaz que vai para uma cidade do interior para ficar com o tio e a tia. E aí ele tem um amor platônico assim pela tia, que é mais velha que ele e tal. Eu tive uma experiência com curta-metragem nos anos 80, né? Acho que foi 86, 87 por aí. E eu fiz um papel de mim mesmo também. E eu não gostei também, eu odiei o resultado. Eu não gostei de me ver atuando, né? Eu fiquei meio envergonhado, aquele papo todo. Aí eu decidi que nunca mais ia trabalhar com esse bagulho. Falei, não, isso aí não é pra mim não tem nada a ver. Mas aí as coisas vão acontecendo e te levando para caminhos que até então você pensa, não vou fazer ali porque uma vez eu me dei mal, posso me dar mal de novo. Mas às vezes você é obrigado a se dar uma segunda chance, né? Às vezes você não estava bem por falta de experiência, até imaturidade. A direção estava aprendendo ainda, todos os diretores eram alunos, né? Então, Aí eu depois tive uma outra oportunidade e que eu fui bem e eu comecei, olha, eu acho que se eu prestar atenção acho que eu vou conseguir mais alguma coisa. E me dei bem, porque depois eu fui convidado para fazer Antônia, fui convidado para fazer alguns curtas que eu não vou lembrar o nome agora. Fui convidado por você para fazer O Homem Cordial, vamos falar sobre isso agora. Então, é gostoso quando você também tem o auxílio, né, a generosidade da equipe, do diretor, que eu já vi uns diretores aí casca grossa, que fica meio complicado para se trabalhar uma pessoa inexperiente como eu, né? Como que você lida com a questão pessoal? Como você lê a pessoa? Por exemplo, quando você me chamou para conversar sobre o filme, para mim aquilo foi mais ou menos um laboratório na sua perspectiva, porque você fez várias perguntas para mim,
fomos num café, não é isso? Foi. E você fez várias perguntas. Isso já faz parte da maneira de se ler quem vai interpretar o personagem? Então, sem dúvida ali eu estava de alguma forma te testando, entre aspas, mas não era só te testando, era testando se a nossa energia, se a nossa maneira de ver o mundo ia dar sintonia, ia bater. Né? Porque eu acho que é muito injusto às vezes o processo de teste. Ele é muito frio e ele pode causar muitos equívocos, te enganar. Sim. Porque não é um processo longo fazer uma longa-metragem, é um processo de muito envolvimento emocional ali, e tem muita técnica também, mas não é só a técnica, né? Eu fiz um curso, porque depois da antropologia eu fui estudar comunicação, aí fui estudar cinema, fiz um curso de cinema na Espanha. E aí teve um evento lá que os professores colocaram todos os alunos para escolher os atores que iam fazer os nossos curtas de final de curso. E os atores eram atores de Madrid, né? Então a gente fez uma divulgação grande de selecionando atores. Então apareceu atores e atrizes profissionais, menos profissionais, de todos os níveis, assim. E a escola, os professores e os alunos resolveram fazer um teste único para todo mundo, porque não ia dar para fazer um teste específico para cada filme. Eu olhei aquilo e falei, isso não vai me servir. Isso não vai me servir para nada. Então eu fiquei andando na fila, vendo as pessoas que estavam lá, vendo aqueles que tinham perfil que eu estava buscando e trocando uma ideia. Tinha gente que eu sentia que não tinha a mínima empatia, tinha gente que tinha um certo preconceito por ver que eu não era espanhol e era brasileiro e tinha dificuldade com o meu sotaque. Aí eu falava, esses não vai dar para trabalhar, entendeu? E aí eu encontrei duas pessoas que eu achei que tinha a ver, chamei eles para fora da fila, falei, vocês se importam? Aí fui lá para um cantinho, fiquei conversando. E aí no dia seguinte marquei um café. E eu tô contando esse episódio porque eu acho que foi ali que eu estabeleci um pouco esse método, assim, de conversar. Lógico que para alguns papéis é importante fazer o teste, porque você precisa conhecer um número grande. Mas depois que eu faço esse teste, eu chamo para o café. Porque para trocar uma ideia, meia hora, uma hora que seja, a gente trocar uma ideia para eu ver se eu tenho vontade de trabalhar com aquela pessoa. Então já fui logo pro teste. Foi, porque eu pensei, Me enganou, hein, diretor? O seu nome surgiu, eu falei, cara, o Taíde tem tudo a ver, o Taíde seria fantástico. Mas será que o Taíde é gente boa? Será que eu vou gostar de trabalhar com o Taíde? Será que o Taíde Bom, o que eu vi na internet, o que eu pesquisei, dava pra ver que você era um cara inteligente. Mas será que a gente vai se comunicar? Porque eu, como diretor, para dirigir um ator, eu tenho que ter o mínimo de segurança de que o que eu disser vai ser assimilado lá do outro lado. Então ali a gente conversou. Eu falei, eu quero tomar muitos cafés ainda com o Taíde, eu quero ir pro set com o Taíde, eu quero fazer um filme com o Taíde, entendeu? Assim, aí ali... eu pensei que você tinha me chamado porque você estava precisando de um galã no filme, não foi por isso e tal? Não, a fisionomia foi fundamental. Eu só queria que você confirmasse. Vocês tinham que ver a pinta que chegou o Taíde. Na hora que o Taíde abriu a porta no café com um jaquetão, tênis irado, colarzão, eu falei, cara, esse cara tem muita personalidade. Sempre no estilo, né? Ana Preta, eu até poderia começar falando desse rapaz, mas eu me emociono. Fale você, por favor. O episódio número 5, gente, eu acho que é um dos mais engraçados da temporada inteira. Entendeu? Nelson Triunfo é uma potência. Nelson Triunfo é um acontecimento. E quando Nelson ele chega, não tem como, né? Foi uma conversa muito engraçada, inteligente, interessante. Tudo que o Nelson é. Se liga aí, grande talento, grande pessoa. Eu gosto muito dele. Nelson Triunfo. Por causa desta pessoa, principalmente, nós temos a cultura hip hop como nós temos no nosso país. Nós temos imagens da black music de peso, graças também a esta pessoa. Meu amigo, meu ídolo, Nelson Triunfo. Palmas para ele, que ele merece. E quantas línguas você quer que eu agradeça? No alemão é Dankeschön, francês, merci beaucoup, inglês, thank you very much. Um bocado de coisa, mas deixa pra lá, isso aí é outro assunto, tá ligado, meu? Arigato em japonês, é isso? Arigato. Mas é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, Taíde. Existe uma
coisa tão interessante quando você é você mesmo. Você não vai trocar o caviar pelo torresmo se você gosta mais do torresmo. Você não vai agradar ninguém, nem porque aquilo é de rico. O rico também faz um bocado de merda, né, mano? Sim. Então, a gente tem coisas maravilhosas que às vezes sentimos a forma que deitamos, que se viramos, e é preciso um médico tá te falando que aquilo é certo para você poder acreditar. Você já devia ter acreditado antes em você. Certo? Uma vez eu tô assistindo lá a televisão e o cara falando que o certo é você dormir de lado, pôr um travesseiro aqui para o braço não fechar a circulação, pôr o outro entre as pernas, pôr um na cabeça, um escorar atrás, na frente, e você dorme sossegado. Cara, eu já fazia isso. Eu me sentia bem pra caramba. Aí quando o cara falou, eu digo invejoso. E é um especialista, hein? É um especialista. Então, Taíde, muitas vezes nós somos a transformação do mundo. Você, com sua forma de falar, com seu jeito, certo? Muita gente não entendeu. Aí chegou pra mim, você viu, Nelson, o Taíde aí, mano, já fazendo televisão, tá saindo fora da onda. Eu digo, não, ele tá entrando na onda. Por que que os outros lá de fora podem fazer filme? Pode ser ator, pode fazer seus clipes. Você acha o quê? Que os rap lá de fora faz os seus clipes bonitos porque fizeram? Não é isso não, os caras são atores, cara. Os caras vai treinar, os caras faz teatro, os caras faz tudo, os caras investem nessa vida aí, enquanto vocês têm preconceito, cara. Vocês têm preconceito. Não, tá aí, tá no caminho dele, cara. Isso aí ele não vai deixar de ser rap, ele vai até ser melhor, porque ele vai mostrar o rap em outros lugares que nós não estamos. Então, o que acontece isso? Às vezes eu falo mesmo, mas eu fico triste porque isso acontece por causa da educação sem qualidade. Aí nós se tornamos concorrente nosso, né, mano? Pode crer. Da pior forma possível. Nem de uma forma amigável, se fosse era bom demais, né? Mas não é. Os próprios manos que estão ali, você compra um carro, o cara com inveja, em vez de ficar legal, passa a noite para arriscar. Pode crer. Não é ele que tá fazendo aquilo, foi como ele foi doutrinado, foi como ele foi criado. O Pelé chegou lá em Santos e falou, eu não quero que ninguém denigra o futebol. Quer dizer, meu irmão, como é que ele pode usar uma palavra dessa, denigrir, que o sistema fez com que ela entrasse como uma palavra de quem está falando um bom português, mas é uma maldade, é para você empregar o racismo, cara. Sim. Que denigrir não é uma coisa ruim, fazer uma coisa ruim, não é negócio como eles querem que seja, na mentira deles. Denigrir é você encher o lugar de negro. Veja lá no Aurélio, mano. Tornar mais negro. Tornar mais negro, entendeu como que é, cara? Aí um cara que representa, que foi tão importante pro mundo, usa uma palavra que ele não tem sentido, ele não foi trabalhado esse lado dele social, a verdadeira verdade, porque ele aprendeu, porque já tinha um pouquinho a mais, aprendeu no meio dos ricos que emprega a falsa verdade, né, mano? Que Você me falou uma coisa que eu fiquei confusa, porque assim, na época que o Pelé jogava, eu ainda não era nascida, você era. Sim. Eu vi uma camiseta dele agora, né, pós a morte, escrito Diretas Já. E eu vi muitas pessoas dizendo assim que ele era um ativista, mas eu também escutei histórias assim que não era ia de conflito a isso. Essa foto, isso aí. Essa foto foi só uma foto ou essa foto ele estava realmente sendo um ativista? Porque assim, tem muitas histórias que vão muito de desencontro a isso. Eu acho assim, que se ele fez aquilo ali, foi talvez um momento de ele querer agradar alguém, e também pela concepção de onde ele convive, achar que aquilo é bom, que os políticos beijam uma criança, faz uma coisa, isso e aquilo. Faz isso que vai ser legal. Vai ser uma coisa boa para a imagem dele. Então, eles têm pessoas por trás que trabalham esse negócio da imagem. Mas vem cá, quando você for ver ele falar
assim, que pra mim Pelé foi o maior jogador do mundo. Eu também fui um grande atacante, né? Até hoje eu sou artilheiro do Jaú da Penha. Ninguém sabe essa história, eu sou um grande artilheiro no interior. Os caras jogavam muito quando chegava na Penha no Jaú, mas quando ia lá pra fora pro interior, os caras não faziam gol como fazia cá. E eu era quem resolvia lá, então eu sou artilheiro do interior. Certo? Caramba, não sabia dessa, hein? Essa também eu não sabia. E eu tive um primeiro fã, assim, que eu fui o primeiro fã de Garrincha. De Garrincha. Garrincha jogava muito. Eu gostava muito dele, porque eu era meio moleque, aquele moleque brincalhão, cheio de palhaçada, tipo você é. Certo? Você é um cara sério, eu sou um cara sério. O palhaço é a coisa mais linda que tem dentro do hip hop, cara, porque nós somos de rua, a rua, todo capoeirista, toda pessoa que estiver no meio da rua, ele tem que ter um pouco de crawl. Crawl em inglês é o palhaço, ele tem que ser um pouco, que isso é que faz nós cativar as pessoas, ficar olhando a gente. Não é fácil você, um cara tá indo pra lá, outro indo pra cá, e você parar eles e eles ficarem olhando você. Entendeu? Essa atenção, mano. Né? É rua. E uma das maiores armas da rua, não existe arma maior no ser humano do que a persuasão do palhaço. Humor. É o lugar. Você fez o cara rir 2 vezes e você ganhou já. Ele fica ali o tempo todo te escutando. Pode crer. Existem certos palhaços, eu sou fã de palhaço particularmente, você sabe disso, eu gosto muito de palhaço. Mas eles retratam, isso é muito foda, porque começam a retratar palhaços sinistros no cinema. E aí as pessoas começam a confundir, assimilar uma coisa com a outra que não tem nada a ver, né? Uma das coisas, tipo aquele negócio de falar que o cara que tá à noite é zumbi, só porque o cara ficava à noite na guerra. Pô, ele transformou o negócio de um herói que tava na noite esperando pra não deixar seu povo ser invadido, com um cara que tá muito louco, chapado, tá zumbi. Ô, mano, isso aí é uma desconstrução que existe na nossa sociedade da cultura, porque minha mãe mesmo, sem maldade, você chegava lá em casa, que é do Nelson, que meu pai é Nelson, aí chamava Nelson. Eu acho que ele deve estar lá no quintal fazendo arte. Eu não tava fazendo arte, pintando nada. O arte eu tava fazendo coisa errada, cara. Pra eles, a arte era coisa erradas. Então isso até hoje. Por isso nossos políticos, a maioria, não entende o que é cultura. Eles acham que é uma coisa que se deixa elas... Poxa, mano, nós precisamos pagar conta, nós precisamos um bocado de coisa. E nós fazemos as pessoas felizes. Nós que levamos o entretenimento do lazer e tudo. Mas quando você não tem um estudo de fundamentos de educação de qualidade, você tem essas pessoas que pensam ao contrário, só porque ele é ruim. Porque o cara que é bom, ele é o mais enganado, porque ele acha que as pessoas vão ser sinceras igual a ele. Pode crer. Certo? É uma coisa psicológica, mano. É louco, o pessoal não estuda isso. Eu estudo psicologia pra caramba. Eu tô fazendo uma música a qual eu quero convidar você pra participar, que ela se chama A Maior Briga do Mundo. A maior briga vai ser um ringue e vai ter a disputa. Então, já fizemos uma coisa parecida no passado. Mas sabe qual é, mano? Então, mas essa é a luta final mesmo, é o negócio... Você vai acabar comigo? Não, porque na verdade eu vou entrar com você de uma outra forma. Entendi. Porque assim, ó, o nome da música é Eu versus Eu. É a briga de mim comigo mesmo. Só que o pessoal, quando fala do subconsciente, pensa numa coisa pequenininha, a palavra, se lasca. O subconsciente é onde tem carrada de mala que você viajou, é onde tem ônibus, metrô, tá tudo lá, mano. É uma das coisas mais pesadas da mente do cara, é o subconsciente, entendeu? Esses bobos aí pensam que é uma coisa eles vão pela palavra. É verdade, mano. De louco isso aí, mano. Aí eu falando com uma menina de Barueri, ela falou, Nelson, isso acontece comigo. Eu digo, como assim? Não, é que eu brigo comigo também, Nelson. Esses dias aí eu tive no espelho lá me olhando, aí quando eu olhei assim, aí achei que eu tava achando meio estranho meu cabelo. Aí eu digo, o que é que você quer? Não tá gostando, não? Se você não tá gostando, eu vou cortar agora, tá bom? Você duvida aí. Pum, cortei todinho, Nelson. Depois falei, olha, isso aí é pra você nunca mais duvidar de mim. Aí eu vi o quanto era profunda a música. Eu falei com o Dexter. Ele falou, poxa, Nelson, isso acontece comigo, irmão. É uma louca. Aí eu pensei que eu tava falando de uma coisa que era uma briga normal, mas não é uma briga. Eu versus uma briga constante. É o único do mundo, cara. É verdade, mano. Uma briga constante. Aí eu tenho um trecho dela que eu falo assim: na verdade, essa luta, eu versus eu,
é a busca do meu verdadeiro eu. Na verdade, essa luta, eu versus eu, é a busca do meu verdadeiro eu. Aí o gongo toca lá. Aí, senhoras e senhores, vocês viram que o gongo tocou. Isso quer dizer que a luta começou. E hoje essa luta aqui, os lutadores têm a mesma idade, nasceram no mesmo dia, têm o mesmo nome, se conhecem, o mesmo peso, né? E começa que é o eu versus eu, né, mano? Então, mas o eu de lá de dentro é o subconsciente e o eu daqui de fora é o ego, é o centro, é o eu ego. Logo, né? E é uma briga da porra, porque uma hora ele fala assim, porra, caramba, o que é que você tá fazendo aí, rapaz? Ontem no espelho eu queria falar com você e você saiu fora. Aí eu digo, eu tô ligado, mané, qual que é? Você fica só pegando no meu pé. Ele falou, não é por aí não. Você ontem voltou muito doido da festa, né, mano? Você lembra como é que você passou ali no sinal? Se estava aberto, fechado? Eu digo, não, cara, isso aí eu não lembro, eu te juro. Ele falou, tá vendo esse otário? E começa a briga. É uma briga minha comigo mesmo, sabe, cara? Não sei o quê. Aí o outro fala aqui, mas eu vi aquele cara que falou mal de você pra caramba, mano, te abraçando e você abraçando ele. Eu digo, não, nesse caso aí você já está errado. Porque quando o cara vem pedir uma desculpa é porque é um crescimento, não uma fraqueza. É isso mesmo. Essa briga, eu e eu mesmo, e o bicho pega. Aí entra, tipo, você contando, ó. Aí eu falo assim na história, você tá sabendo, rapaz? Você não me engana mais não, porque eu tô com você e você sabe. Se você perder, eu perco. E se eu ganhar, você ganha. Mas você não tá querendo essa ideia aí, porque o Taíde tava falando pra mim sobre isso também, que ele tá conversando com ele, sabe, cara? É o seguinte, se a gente tem que conversar, que a gente se ajude, né, mano? Porque se eu me lascar, você se lasca junto, caralho. Com certeza. Muito legal. Você inspira pra caramba, mano. Você inspira pra caramba. Não, e fala sobre saúde mental, caramba, né? Um rap pesadão, tá? Não dá um rap brabo, pesado. E fala sobre saúde mental, que a depressão é a doença do século, né? Só que nós, como temos uma educação sem qualidade, faz com que você esconda, não diga para as pessoas. A pandemia se alastra e as pessoas escondem que estão mal. Isso é ruim, porque só em você falar que não está bem, já desperta um pouco, as pessoas já fica mais legal. E já dá uma aliviada, né? Então é como se você quisesse sofrer sozinha. Isso é o quê? É porque você foi ensinada que se falar isso aí, a pessoa vai falar que você é louca. Sim. Né, mano? É uma desconstrução. A gente recebeu já 2 convidadas aqui que falaram sobre isso. Você não sabe o monte. Eu tive pânico há uns tempos atrás. Eu vivia no meio dos tiroteios de verdade. Os caras aí falam que é favela, que é isso, não sei o quê. Na prática é diferente, meu brother. É outra fita. Na prática é outra fita. Quem sabe, sabe. Quem vive, viu. Nelson, eu tenho uma música que eu ainda não lancei, chamada Alma Cebosa. Já falei, eu uso uma frase sua, que você sempre falou, você sempre contou por aí. Tá ligado? A frase é sabedoria popular eu levo em consideração. Vou apresentar uma aqui, eu aprendi com o Nelson. O homem diz que todo amigo, que seu melhor amigo é o cão. Mas quando o bicho pega, diz, não sou cachorro não. E você sempre faz essa metáfora. E uma coisa que a gente estava conversando um dia, eu acredito que foi isso que levou você a construir essa frase. A gente estava falando que é o seguinte, é muito bom, e até hoje eu tenho essa mania de observar as pessoas. Sim, se eu estou na rua, se eu estou de carro, se eu estou em qualquer esquema, eu olho. Eu olho para as pessoas, como ela anda, como ela fala, gesticula, como está vestido, se tem algum tique. Porque é um ser humano igual a mim. E é muito interessante eu aprender como essa pessoa é. Eu acho muito interessante. Então, isso aí faz parte até de turismo, sabia? Né? Não, porque tem as coisas, elas são classificadas. Por exemplo, a partir do livro que você fala, o livro, escrever não sei o que, você põe a educação. Não, o livro ele pertence à cultura. Pode crer. É louco isso aí. As pessoas que sabem essa divisão, né? E isso aí, como é que eu falei antes? Isso aí pertence o quê? O que você falou? Cultura. Não, o outro. Qual? Sabedoria popular. Sei. Então, mas eu digo assim, cara, uma coisa que você aprende, mas
dá valor mais àquilo que vem de fora, entendeu, cara? E você tem as coisas boas aqui e é preciso que alguém chegue e mostre pra você que aquele é bom e você já sabia que era, mas você não valoriza isso. É uma coisa assim de menosprezo. Isso aí foi colocado dentro da nossa sociedade, certo? E a gente se bate de frente porque tudo tem uma técnica. Se você vai trabalhar o alcoolismo, você jamais pode chegar para o cara que você vai trabalhar o alcoolismo dele e chamar ele de bêbado. Pode crer. Porque você já bloqueia toda a sua... Então, tudo tem que ter um estudo. Como eu falei da psicologia, por exemplo, você pega uma menininha de 5 anos, cientificamente, você pega uma casa velha dela e joga fora, dispensa. Você pode estar criando a rejeição de amor para sempre no coração dela. Uhum. Aí você diz, poxa, mas eu joguei só a bosta de uma casa velha no fora. Vem cá, cara. Se você for pensar nisso daí, você não está sabendo o que aquela casa velha representa para ela. Pode ser até a avó dela, pode ser o vô dela. Aquela casa velha, tipo você, às vezes tem camisetas maravilhosas, cara pra caramba, mas tem uma surradinha lá que você não troca ela por nada. E ela é velha. Aí você não respeita isso, quer dizer, você está fazendo errado. Entendeu? E psicologicamente você está trazendo uma coisa muito ruim para o futuro da criança. Então, isso é ensinado nas escolas? Não, mano. Eles ficam ensinando aí o que é capitania hereditárias, mano. Pode crer. Ô, você acorda, Brasil. É cultura de verdade, não é palhaçada não, que tem um bocado aí de jucaí, de palhaço aí, que tá aí comédia na fita, não é nada disso aí não, cara, é muita luta, é trabalho, é educação, cara, é fazer as pessoas viver bem, e esse negócio de ter prédio demais aí, tudo, é uma ilusão, na hora que o cara morre não leva nada não, poxa, viva a vida, passeie, coma bem, namore, ame, viva a vida numa boa, esse negócio de estragar a vida dos outros é coisa de gente que não presta, que não tá com porra nenhuma, se toca, você pensa que é bom, não é bom não. Bom é ser bom. Bem é fazer o bem para você e tudo que vai estar em volta da gente vai estar bem também. Pois é, esse foi o nosso Melhores Momentos, Vamos que Vamos podcast da primeira temporada. O que você achou, Ana Preta? Diz aí pra mim. Eu achei demais, né? Foi tudo muito intenso. Você gostou de fazer o podcast? Eu amei fazer, mas foi tudo muito intenso porque a gente teve que fazer muitas coisas no processo. Então agora eu quero aproveitar para realmente assistir todos os conteúdos igual eu gostaria que todos fizessem. Ah, eu assisti um só, vamos assistir todos juntos. Temos tempo hábil para isso. Eu queria dizer... Assistir e escutar. Dizer uma coisa aqui. A Ana Preta, ela não tem como meta a questão de ser uma repórter ou uma apresentadora. Ela está fazendo isso aqui no ritmo, ela está vindo naturalmente. Eu quero te dizer que você foi muito bem nessa primeira temporada, você me surpreendeu, porque você veio para pontuar e realmente pontuou. Assuntos que eu não citei, que eu deixei, porque você segue uma linha de raciocínio e eu outra. E aí, então, quando eu estou falando sobre um assunto, você já tirou ali um pequeno corte para a gente não perder essa ideia de perguntar sobre uma coisa importante. Isso Sim. É importante, sem querer ser redundante, em qualquer programa de entrevista. Então você está de parabéns. Está sendo uma ótima entrevistadora. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer toda a nossa equipe, né? Porque sem uma equipe a gente não consegue fazer nada. A gente teve muita gente por trás disso, né? Tem o pessoal do Estúdio Pro Live que incentivou muito a gente a fazer isso. Robson Regis, não esqueci agora dessa não é um nome só. É Robson. O Robson e o Regis. Você não fica Robson Regis, tipo Edson Júnior. Lembra do Edson Júnior? Então cuidado só pra você não ficar batendo, porque as pessoas também só escutam, né? Então, se elas ficarem escutando você dando esses tapão que você tá dando na mesa, fica complicado, né? Dá um estralo lá na hora só do áudio. Mas assim, brincadeiras à parte, gostaria de agradecer a Aline, que foi uma pessoa que eu liguei pra ela. Falei, olha, Aline, vamos juntos. Entrou de cabeça, no bom sentido, com a gente. Que está de bebê. Não sei se era pra contar, né? Mas tudo bem. Felicidade compartilhada. Nós estamos muito felizes. Você continua batendo desculpa, na mesa. Não vamos encostar mais na mesa. E aí gostaria de agradecer também o Arnaldo Tifu, que veio em todas. Acho que ele só não veio em uma. Que é o papai.
que é o papai, que é o Arnaldo Tifu, que é o rimador de primeira, que é o nosso amigo. Agradecer a Maia, agradecer a Iris, agradecer, deixa eu ver mais, Jardel, que vem aqui fazer as nossas fotografias. Ana Cristina veio um dia aqui. Ana Cristina veio também. Quero mandar um beijo pra Tamires, minha filha também. Beijo para Tamires, que acompanha lá tudo que a gente posta. A Merak, a Bruna Merak, que também chegou aqui, chegando, fazendo a maquiagem. Pode crer. E todos os nossos outros apoiadores que a gente já falou. Ieda Rios também, que participou virtualmente aqui. Participou. Eu quero trazer a Ieda na próxima temporada. Sim. Tem várias pessoas que a gente quer trazer, tá, gente? Mas é que tudo tem que ter um começo, meio e fim. E a gente precisava encerrar essa primeira temporada. E é isso, continuem assistindo, repostando, compartilhando. Tem muitas pessoas aqui que falaram que assim, nossa, eu cheguei aqui no podcast do nada, né? Porque a gente fez realmente no orgânico, a gente não impulsionou, a gente não teve nem tempo para isso, a gente realmente quis ver como aconteceria no orgânico. Então tudo que aconteceu até aqui foi no orgânico. Agora a gente vai estudar vários formatos pra gente conseguir dar uma impulsionada para atingir mais pessoas, mas vocês compartilhando, fazendo a inscrição, comentando, assistindo, ajuda a gente da mesma forma, tá bom? E depois de tudo isso dito, muito obrigado pelo apoio de todas, de todos e de todes. Até uma próxima. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos.